Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está entrando no ar o programa A Última Chamada. Boa noite, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a vida do povo de Deus que nos acompanha aqui pela 100.5 FM Líder, programa Uma Chamada entrando no ar. Que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance também você que nos acompanha pelo site de outra cidade, de outro estado, e também você que vai nos acompanhar aí pelo RBT Plus. Que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a todos que estão conosco agora, nos ouvindo aqui pela 100.5, pelo site, e você que vai ouvir pelo YouTube aí. Mais uma semana, Deus nos concede a grande oportunidade de estarmos aqui, e o Senhor sabe a minha situação, sabe a tua situação, sabe o que é que eu preciso, o que é que você precisa, sabe como está o meu coração, como está o teu coração. O Senhor conhece a tua vida, o teu nome, a tua história, o teu endereço, e é por Ele nos sondar, né, que nós vamos iniciar a programação orando, como a gente sempre faz aqui, porque apesar de o Senhor saber aquilo que a gente passa e o que a gente vive, o próprio Jesus fala lá em Mateus, no começo do Evangelho, que antes que uma palavra venha à nossa boca, o Senhor já sabe o que a gente vai falar e sabe a nossa necessidade. Mas Deus deseja que a gente fale das nossas necessidades para Ele, né? Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, fazei conhecida a Deus as vossas necessidades mediante petições e súplicas com ação de graça. E é o que nós vamos fazer aqui, colocar a nossa vida diante de Deus antes de começar essa programação, porque acredito que o Senhor não me trouxe para aqui em vão. Ele quer falar contigo e Ele também não te colocou aí em vão, né? Deus não faz nada em vão, né? Então acredito que Ele quer falar contigo, Ele quer nos usar aqui, e o Senhor quer operar nessa noite de maneira extraordinária na tua vida, tá bom? Se você tem fé para isso, vamos orar juntos agora em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus eterno, soberano, grande, tremendo, nós erguemos a nossa voz ao Senhor aqui na mesma fé, no mesmo espírito, com pessoas de vários locais, com pessoas de várias localidades, Senhor, ouvindo pelo site, ouvindo pela rádio. Nós queremos agora, em nome do Senhor Jesus, Pai, apresentar a vida de cada um de nós, Pai, diante do Senhor, para que o Senhor venha contemplar, Pai, nosso coração, a nossa alma, e entender, Pai, e ver, enxergar, Pai, quais as nossas reais necessidades, e nos socorrer e nos ajudar, Pai. Porque assim como a planta, ela não pode regar a si mesma, Pai, assim somos nós, Pai. Nós somos como plantas e não podemos nos regar e nos nutrir, Pai. A nossa água vem do Senhor, a nossa nutrição vem do Senhor, do Teu Espírito e da Tua Palavra. Que o Senhor possa sondar, Pai, nosso interior, Pai, e nos regar e nos nutrir, Pai, com os nutrientes certos, com a palavra certa, Pai, para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa alma, porque só o Senhor sabe, Pai, o que é que de fato eu preciso, a Tua serva que está aqui comigo precisa, Pai, as pessoas que estão ouvindo precisam, Pai. A gente não sabe orar como convém, como o apóstolo Paulo disse, mas o Teu Espírito, Pai, intercede por nós, Pai, que Teu Espírito venha interceder, Pai, nessa noite, nos fazendo, Pai, falar aquilo que realmente nós estamos precisando. Contempla cada um. Tem tantas pessoas aflitas, orando, angustiadas, com necessidades, Pai, que nem ninguém, nenhum homem pode resolver a não ser o Senhor, Pai.
a não ser o Senhor estendendo as tuas mãos, Pai, e atendendo os teus filhos, as tuas filhas, Pai, curando, libertando, salvando, dando direção, abrindo entendimento, quebrando os grilhões, Pai. Nos ajuda, Pai, precisamos de Ti, meu Deus. Tem pessoas que recorrem, meu Deus, ao homem, tem pessoas que recorrem ao político, ao empresário, recorrem à imagem de escultura, mas nós clamamos ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, Pai. Então, escuta a nossa voz, Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Nos atende, Pai, e nós temos a consciência plena, Pai, de que nós não merecemos, Pai, porque os nossos pecados, Pai, fazem separação entre nós e o Senhor. Então perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa as nossas culpas e tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia da nossa alma, Pai, da nossa vida, Pai. Nos ajuda, Senhor. Contempla o teu povo, contempla as mulheres que estão orando agora, Pai, os maridos, os filhos, Pai. Contempla aqueles que estão te buscando, Pai, suplicando, meu Deus. Eu não te peço para o Senhor fazer aquilo que a gente quer, Pai, mas que o Senhor faça o que é melhor para nós, Pai. Que o Senhor possa nos conduzir, nos endireitar e nos colocar na Tua forma, Pai. Ainda que venha a ser um processo dolorido, mas nós precisamos, Pai, aceitar, confiar, Pai, que o Senhor tem o melhor para nós, Pai. E não como criança mimada, só querer receber aquilo que pede, da forma que pede, Pai. Por isso muitos têm se destruído, Senhor, porque não têm aceitado andar pelo Teu bom caminho, Pai. Mas quebrando o nosso coração duro de pedra, para que a gente possa aceitar, Pai, o Teu caminho, Pai, e caminhar com fé, com graça, Pai, com firmeza e com entendimento, Pai, de acordo com a Tua vontade. É assim que eu te oro, apresentando também, Pai, a vida dos ofertantes que mantém essa programação no ar. Eu te peço, Pai, olha para essas pessoas com um olhar diferente, Pai, porque é por causa deles, Pai, que esse programa está no ar, Pai. Se não fossem os Teus filhos, se não fossem as Tuas filhas que o Senhor levantou, Pai, essa programação não existiria, não teria palavra e não teria alcançado tantas pessoas, Pai. Eu te peço, abençoa a vida deles de maneira extraordinária, Pai. Fica conosco, nos ajuda, nos dirige e nos abençoa em tudo, em nome do Senhor Jesus. Quem está em casa, concorde e crê, diz amém. Amém, glória a Deus. Mais uma oportunidade, né? O Senhor nos dá de a gente estar aqui junto, orando, buscando ao Senhor. Não sei até quanto tempo nós vamos ter esta oportunidade, né? Então devemos aproveitá-la assim como nos convém. E não só essa oportunidade, né? Mas todas as oportunidades que Deus nos dá, inclusive a oportunidade de receber cura. Tem um tempo oportuno para cura. E quando eu falo cura, eu quero englobar todos os tipos de cura, né? Essa semana eu estava refletindo algo e quero trazer aqui uma reflexão para você. Não vou ler o texto aqui, que é extenso, mas se você quiser marcar na sua Bíblia aí, você pode marcar, você vai pegar Gênesis aí, a partir da criação do homem. Leia todo esse contexto e veja que depois que Adão ele peca juntamente com Eva, Deus lhes propõe a cura, né? Dando-lhe vestimenta e sacrificando um cordeiro pela vida deles. E a atitude de Adão e de Eva foi embora e sair andando pelo mundo e dando multiplicação à raça humana. E quando Deus ele sacrifica aquele cordeiro, que Deus ele se apresenta para Adão para questionar as atitudes dele, de Eva, e que posteriormente ele sacrifica o cordeiro, eu entendo ali como Deus dando uma oportunidade de ser curado, sabe? De Adão ser curado, de Adão falar a verdade. É porque, se você observar o texto aí, a Bíblia fala que Deus pergunta: Adão, onde tu estás? Aí eu pergunto para você que está em casa, que é inteligente e que conhece a palavra. Deus sabia ou não sabia onde Adão estava? Ele sabia, mas por que ele perguntou onde Adão estava, né? E aí Adão fala assim: não, é porque eu estava nu, e aí eu percebi que eu estava nu e me escondi. E aí ele fala: Adão, tu comeu do fruto que eu te falei que não comesse? Aí Adão fala: não, foi a mulher que tu me deu. Aí Deus se reporta a Eva e diz: não, foi a serpente que me enganou e aí eu comi. Então Deus ele se apresenta para Adão, para Eva, para que eles falem a verdade, para que ele veja qual que é a atitude deles. E vocês observam que a atitude de Adão e de Eva foi lançar a culpa um para o outro. Adão lança a culpa para Deus e para Eva ao mesmo tempo. Ele fala: olha, foi a mulher, foi essa mulher que é a culpa dela, mas foi tu que me deu. Então Deus, Adão ele fala que a culpa é da mulher,
mas também de Deus que deu a mulher para ele. A mulher que tu me deu. Se ele falasse foi só a mulher, então ele não estava culpando a Deus. Mas ele falou, foi a mulher que tu me deu. Então a culpa é da mulher e de Deus que deu a ele. Então se Deus não tivesse dado a mulher, ele não teria feito isso. Olha o argumento de Adão. E aí Deus se reporta a Eva e fala com ela, o que foi que tu fizeste, mulher? Ela fez, não, aí foi a serpente que me enganou. Aí foi ela que me enganou, aí eu comi. Então, quando Deus lhes concede uma oportunidade, quando Deus comparece para falar com eles, Deus está lhes concedendo uma oportunidade de falar a verdade, né? E aí quando Deus sacrifica o cordeiro, Deus está lhes dando uma oportunidade de redenção, de ser tratado, curado. E eu queria trazer uma reflexão para vocês, falando de oportunidade, né? Que a gente nunca pode desperdiçar a oportunidade que a gente tem de receber a cura. E quando eu falo cura, é qualquer cura, né? Se você é aleijado aí e tem um culto que tem um pregador que fala, quem for aleijado, vem aqui na frente que Deus vai curar. Então você tem que dar um jeito de ir lá na frente ou então dar um grito lá atrás para ele vir, porque é a oportunidade. Se você está com uma doença, qualquer que seja, e alguém fala, eu vou orar agora por pessoas que estão enfermas, vai ser curado. Então aproveita a chance. E também, como é o caso aqui, a gente tem que aproveitar a oportunidade de receber cura interna dentro da gente, que essa é a mais difícil. E eu falo que é mais difícil porque quando geralmente é cura de doença, geralmente depende de alguém. Algumas vezes no ministério eu fui usado para curar pessoas. Algumas vezes no ministério eu orei por pessoas que foram curadas. Inclusive até pessoas que foram curadas de câncer, aqui da cidade de Bahia. Eu tenho até a foto. É bom a gente fazer registro das coisas, né? Porque alguém pode dizer, mas foi mentira. Eu digo, olha aqui a foto, né? O vídeo. Eu tô guardando isso. Aprendi a guardar foto e vídeo. Eu não tinha esse costume. E já foi usado. Então, o que foi que eu fiz? Eu usei a minha fé e fiz o que está escrito lá em Marcos. Impus a mão sobre o enfermo, né? E ministrei a cura. Aconteceu a cura na vida da pessoa. Mas quando se trata da cura interna, da oportunidade da cura interna, como foi aqui com Adão e com Eva, é diferente. O Senhor não disse, Adão, vem cá. Eu vou impor a mão sobre você agora e você vai ser curado na sua alma desse mal que você praticou. Eva, vem cá. Não. Deus os chama para uma conversa onde eles precisam falar a verdade, reconhecer o seu erro e depois Deus sacrifica um cordeiro. E se você olhar, isso é uma figura da nossa conduta inicial com Jesus. Deus nos chama através da pregação. A gente tem que reconhecer o nosso erro, falar a verdade para Deus, e o cordeiro é sacrificado por nós. Na verdade ele foi, mas é um sacrifício perpétuo, como diz Hebreus. E aí a gente recebe a cura e a redenção. Só que a gente vive num tempo onde a maioria das pessoas, quando é chamada por Deus através da pregação da palavra, para falar a verdade, para aproveitar a oportunidade de falar a verdade para Deus, de confessar o seu pecado, contar a sua culpa, as pessoas fazem como Adão. Bota a culpa em Deus, bota a culpa em alguém, faz como Eva, joga a culpa para outro, terceiriza a culpa. Porque eu quero que você entenda a palavra culpa não apenas como aquele sentimento de estar errado. A culpa é o veredito, a sentença, a parte que condena a gente. O que condena é a culpa. Quando tem um crime que um juiz vai julgar, ele vai ver se a pessoa tem culpa ou não no crime. Aí se você tem a culpa, você é condenado na sentença, né? Então a culpa não é só aquele sentimento de que está errado. A culpa é o crime. O nosso pecado no mundo espiritual, ele é um crime espiritual e a gente vai ser absolvido ou condenado por isso. Então quando Deus os chama, Deus dá-lhes a oportunidade de reconhecer aquilo que foi feito, você falar a verdade diante do juízo de Deus, e aí tem o sacrifício do cordeiro. Isso lá com Adão e Eva, mas se você reparar, é a mesma coisa que acontece quando as pessoas chegavam para Jesus. Pedro, por exemplo, lá em Atos capítulo 3, se eu não me engano, ele faz uma pregação e ele começa a pregar e diz, se a parte dessa geração perversa. Aí Atos 3,19 diz, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados o quê? Os vossos pecados, ou seja cancelada a tua culpa. A tua culpa é cancelada e aí você herda a salvação. Então, Deus deu essa oportunidade para Adão e para Eva, mas ele também está dando essa oportunidade diariamente para mim e para você que está aí nos ouvindo aí. Você vai nos ouvir no YouTube aí, você que está nos ouvindo agora na 100.5,
Você que nos ouve aí no site, Deus está dando essa oportunidade agora, através dessa simples reflexão, mas ela é clara, ela é didática, ela é objetiva, para que você reflita sobre a tua culpa agora, para que você aproveite a oportunidade que Deus te dá de você refletir sobre isso e colocar diante dele a verdade. E pastor, como é que eu falo com ele agora para falar a verdade? Você vai se ajoelhar no seu quarto e você vai confessar para ele. Só que tem uma coisa, se você observar o texto, mesmo depois do sacrifício do cordeiro, Adão e Eva vão embora. Diz que eles vão embora, saem andando, errantes. Eles vão embora, seguem o caminho deles. E hoje é assim com muita gente. Essa reflexão me veio quando eu vi um homem. E lembrei de um amigo que eu tive, né? Ele não morreu, mas que eu tive porque ele sumiu, desapareceu. E ele sumiu justamente por conta dos pecados dele. Esse amigo foi uma das primeiras pessoas que eu ganhei para Jesus na minha vida. E ele sempre teve um problema muito grande com mulheres, né? Sempre se enamorou de muitas mulheres. E quando eu conheci ele no mundo, né? A gente fez uma amizade muito grande, a gente andava junto e a gente compartilhava muitas coisas juntos, inclusive até briga junto a gente compartilhava para brigar, né, contra outros garotos. E a gente fez essa amizade, aí eu me converti e fui falar para ele da minha conversão. Ele também se converteu e ele tem uma chamada muito forte para pregar a palavra. Teve um entendimento de Bíblia muito rápido. Eu fiz muitos estudos bíblicos com ele. A gente dizia amanhã é dia de estudo. Manhã cedo a gente já estava com o jejum apresentado. Abria a Bíblia, pegava o dicionário, ficava a tarde inteira ali estudando. A gente pegava da manhã, ia para a tarde, finalzinho da tarde. A gente ia para o computador, digitava o estudo todo, completo. E aí entregava para os irmãos da igreja aquilo que Deus tinha entregado para nós. E era sempre bênção. E ele tinha esse entendimento, essa chamada. Pregava muita palavra. Tinha um dom assim de evangelizar tremendo. Nos piores locais, você imaginar. Mas sempre o diabo colocava diante dele as mulheres. E sabia que o coração dele tinha essa brecha para isso. E aí ele sempre caía. E aí sofria uma consequência. Na verdade ele caía e fugia, né? Se escondia de tudo e de todos. Como tem uma música até de Marcos Antônio que fala isso, né? Fugindo de tudo e de todos, era assim o meu lamento, né? E ele fugia e depois, com a dor, ele voltava para a igreja, para o ministério. Isso quando eu já estava pastoreando, né? Depois de anos. E aí voltava. E aí estava uma bênção, ganhando almas, crescendo, evangelizando outra pessoa. E aí o diabo sabia, colocava uma mulher no caminho dele. E aí aquela mulher vinha, seduzia, encantava, ele caía. Aí ele passava um tempo sumido, distante, na loucura mesmo, né? Passou a consumir drogas, né? Muito possivelmente se envolveu com alguma mulher que consumia droga. E pelo fato de você ter um ato com essa mulher, o que está de espiritual na vida dela, de lixo, passa para você. E aí você começa com condutas e comportamentos que você não tinha. E aí ele passou a cheirar cocaína. E aí quando ele caía, ficava nessa loucura, cocaína e mulheres. E aí a dor fazia ele voltar e voltava. Aí tava uma bênção, ganhando almas, dizia agora vai ser diferente, eu vou me firmar, eu não quero nada, e vou trocar o chip, eu vou fazer isso, eu vou quebrar o celular, eu vou tomar uma atitude, eu vou agir, eu vou mudar, eu não vou mais ficar nesse negócio de cair, levantar, eu vou fazer algo diferente. E aí fazia mesmo, e mudava, e Deus o usava extraordinariamente. Mas aí o diabo, sempre numa situação oportuna, enviava uma mulher, e aí ele caía. E aí ele de repente sumiu, sofreu um acidente muito grave e se envolveu. Ele quis voltar para Jesus, eu fui até onde ele estava e ele voltou para Jesus todo engessado, braço, perna. Eu nunca vi aquilo, quebrou os dois braços, quebrou uma perna e disse que foi a melhor coisa que me aconteceu, porque assim eu pude voltar para o Senhor. Beleza, voltou, caiu de novo.
E aí sumiu, e eu pensei, eu estava dirigindo o carro, vi um homem parecido com ele e pensei nele, onde é que essa alma está, Jesus, agora? E aí, na mesma hora, o Espírito Santo trouxe esse entendimento ao meu coração. O fim onde é que ele está, Senhor? Tem misericórdia de Deus. Eu quis curar ele muitas vezes, mas ele foge, ele mente, ele engana, ele não quer ser curado por mim. Ele foge da cura, ele se esconde da cura. Todas as vezes que você foi lá e confrontou ele e chamou ele de volta, que ele mentiu sobre a situação e sumiu quando caiu, eu queria curar. Ele não era curado quando voltava e estava pregando, fazendo a obra. Eu queria curar ele quando a tentação aparecia e você o confrontava. Ele preferia mentir e fugir. Essa era a hora da cura. Porque tem pessoas que pensam que a hora da cura é quando você tá bem lá na igreja fazendo a obra, né? E aquilo ali é a cura. Não, a cura é quando você é colocado diante da mesma situação que você já caiu várias vezes. E aí Deus levanta o confronto e diz: o que é que você está fazendo? Sabe quando você, que está me ouvindo agora, você quer pecar, e aí você fica se escondendo de pastor, de homem de Deus, de mulher de Deus. Você põe uma senha no teu celular, você esconde o teu celular e tal, e você fica ali enclausurado, e você quer fugir de homem de Deus. E aí o homem de Deus, a mulher de Deus te encontra, a palavra te confronta. É nessa hora que Deus quer te curar. A proposição da cura para Adão e para Eva, nesse contexto que a gente está falando, foi após a queda. Quando eles caíram, Deus chegou lá para eles. Deus confrontou: o que é que você está fazendo? Deus sabia o que ele estava fazendo. Deus sabe o que você está fazendo. Deus sabe o que é que eu estou fazendo. E esse amigo que eu estava citando, toda vez que ele estava sendo tentado já, Deus levantava alguém do ministério para ir lá dizer: o que é que está acontecendo com você? Você está estranho. Você não é assim. Rapaz, o que é que está acontecendo? Abre o coração. E aí ele falava: não, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu estou buscando, fiz até um jejum hoje. E começava a disfarçar aquilo. Ou então, quando o confronto era muito direto e já apresentava evidência de que algo estava errado, ele pegava e botava a culpa em alguém e preferia fugir. E aí, por isso que ele nunca foi curado. E eu pergunto para você: você vai fugir até quando? Você vai viver assim até quando? Olha, eu já caminho com o Senhor há mais de 2 décadas. E nesse tempo, eu já expulsei demônio. Já orei por pessoas que tinham enfermidades que os médicos disseram que não tinha cura e foram curadas. Já orei por muitas pessoas com problemas mentais e que também Deus resolveu a situação. Já orei por 2 pessoas que tinham epilepsia e foram curadas, né? Igual está lá na Bíblia, aquela legião que só sai com jejum e oração, já. Mas teve uma coisa que eu nunca consegui fazer. Foi curar as pessoas por dentro. Por isso que eu acho uma grande bobagem esses seminários que o povo faz aí de algumas linhas de igreja. Seminário de cura interior, a ministração da cura interior, e impõe as mãos sobre as pessoas e diz que está tendo a cura interior. Isso não existe. A cura interior só vem quando você fala a verdade. A cura interior só vem mediante a verdade. O confronto e a verdade. Deus confrontou Adão, Deus confrontou Eva. E ele queria a verdade. E os dois mentiram, botaram a culpa nos outros. Adão foi mais audacioso ainda, botou a culpa logo em Deus. E nessas 2 décadas, quantas pessoas eu vi que tiveram a ousadia de pôr a culpa em Deus? Uma vez eu estava conversando com uma mulher, uma senhora já tem idade para ser, acho que minha avó. E ela estava revoltada com o marido dela. E a raiva foi tanta diante daquela situação que ela pegou e falou assim: Deus colocou esse homem na minha vida, Deus colocou essa pedra de tropeço no meu caminho, porque eu não pedi casamento a Deus, eu não pedi casamento a Deus. E ela era muito efusiva. Eu falei assim: olha, missionária, com todo respeito, eu até entendo assim, né, que a gente fala que o nosso relacionamento é abençoado e Deus colocou uma pessoa em nosso caminho, mas alguém obrigou a senhora a casar com ele? A senhora não teve a decisão, o pastor não fez a pergunta, o pastor que ministrou o casamento, ele não perguntou se a senhora queria. Ele perguntou, eu fiz, e a senhora disse que ele fez sim. Eu fiz: então não foi Deus, foi a senhora que escolheu. A senhora teve a opção de escolha. Não, mas eu fiz isso porque Deus estava me obrigando a casar. Se Deus colocou, como é que eu não ia aceitar? E eu digo: aí você nunca vai ser curado fazendo isso. Quem somos nós para colocar a culpa em Deus de alguma coisa? Vocês viram Jó? Qual foi o testemunho que Deus deu de Jó?
Vocês já leram a Bíblia? Vocês viram o que Deus falou quando o diabo acusou ele? Homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Eu acho que Jó era melhor do que a gente tudinho aqui que tá... do que eu estou pregando, do que você que está ouvindo. Eu nem sei se Deus tem essa visão acerca de nós. E Deus deu esse testemunho. Mas quando Jó começa a se justificar e a culpar a Deus, o que é que Deus fala com Jó lá no final do livro, quando Deus aparece no redemoinho? Deus espanca Jó dando uma surra de Bíblia em Jó. E Jó disse assim: eu falei como um doido, eu falei como quem não sabia de nada, como uma pessoa que está fora de si. Mesmo Deus dizendo que Jó era essa pessoa. Então como é que eu e você, diante das misérias da nossa vida, a gente pode acusar a Deus de algo? Quantas vezes eu me contemplo chateado com algo, com Deus, porque eu acho que Deus deveria fazer algo, e até me colocando como alguém que está sendo justo e injustiçado. Imagina se Deus fosse falar comigo o que ele falou com Jó. O espancamento que eu ia sofrer de Bíblia. Quando Deus perguntasse assim: onde era que tu estava quando eu fiz os planetas e todo o sistema solar e eles girarem em torno do Sol? Tu estava onde quando o Sol nascia a primeira vez? Tu estava onde quando eu separei as águas, quando eu cobri o abismo com as águas? Tu estava onde quando meu espírito pairava sobre as águas? Tu estava onde quando eu ordenei que a água do mar não ultrapassasse o limite dela? Tu estava onde quando eu formei o sol? Eu vou dizer o que, gente? Eu vou falar o quê? O que é que você vai dizer? O problema é que, pra gente encerrar aqui, esse evangelho desqualificado, essa coisa, esse lixo, essa coisa horrível que se prega na internet, em nome de Jesus, isso não é o evangelho. E esse tipo de pregação só faz a gente ser mais orgulhoso do que a gente já é e fugir ainda mais da cura. Só para encerrar, um rapaz da igreja disse: pastor, eu vou trazer um amigo meu do trabalho que ele tá, como é que se diz? A mulher dele foi embora porque descobriu que ele traía ela, ele tá muito mal, ele tá sozinho, ele tá isolado, tá depressivo. Eu posso trazer ele pro culto agora no domingo? Eu falei: pode, traga. E aí ele foi e trouxe o amigo pro culto e o rapaz estava lá e tudo, e eu vi que ele chorou na hora da pregação e tudo mais. E aí eu pensei assim: Deus está falando que esse rapaz ele vai se converter, vai ficar aqui na igreja. Aí fui lá, saudei e tal, tudo bem. Quando foi depois, eu disse: ei, meu filho, como é que ele tá no trabalho, como é que tá isso, aquilo? Pastor, eu acho que nada do que o senhor falou adiantou, porque eu fui falar com ele sobre o casamento e ele começou a culpar a mulher dele pela traição dele. Ele culpou a mulher dele pela traição dele. E começou a botar a culpa nela e tal, que ela sufocava muito ele, não sei o que, aquele blá 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 que o senhor já conhece. E aí eu perguntei: tu não ouviu o que o pastor falou, não? O pastor nem sabe direito da tua situação, Deus estava usando ele ali e tal, eu nem tinha contado nada e tudo, dos detalhes da tua vida, e o pastor estava ali sendo usado tremendamente, até o que tu estava pensando, tu ali se quebrantou e tal. Ele fez: mas também não é assim não, aquela palavra ali também não é assim não e tal. Aí eu fui ver ele trabalhando, pastor, ele fica ouvindo um tal de David Leonardo. O que é que David Leonardo disse pra ele? Você é o centro de Deus, você é não sei o que, você é o ponto fraco de Deus. Pode estar na internet aí. Esse tal de David Leonardo falou que nós somos o ponto fraco de Deus. Quando Deus vê a gente, a pessoa falar que Deus tem ponto fraco, olha a cabeça de um cara desse. Que droga ele usa antes de pregar? O que é que ele fuma? Será que ele mistura droga? Então, esse tipo de pregação faz as pessoas se afastarem da cura. E eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas Deus te dá a possibilidade hoje de receber cura. De você hoje, através da palavra de Deus, refletir sobre os teus erros. Parar de colocar a culpa nos outros. Parar de fugir, como esse amigo meu que eu falei. Já imaginou se na hora do confronto ele não fugisse? Esse amigo, eu acho que ele deve ter uns 37 a 38 anos. Ele deve ter essa idade aí. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Ele, com esse tempo, eu acho que ele já casou 4 vezes. Fora os outros relacionamentos que ele teve. Na época que eu conversava com ele, já tinha se deitado com mais de 30 mulheres diferentes. Imagine hoje. Mas ele tá fugindo até hoje. E só que eu vou dizer uma coisa. Tem um dia que mesmo que a gente queira fugir, não tem como, a gente vai ter que se encontrar com o Senhor. A Bíblia fala em Hebreus 9, 27, que depois da morte segue-se o juízo. Então, a gente pode passar a vida inteira nesse corpo fugindo de Deus. Só que chega um dia que a gente vai morrer. E aí não tem como fugir. A gente vai estar diante dele.
E aí quando você estiver diante dele, o que você vai dizer? Nessa hora não vai dar para fugir, nem vai dar para mentir, né? Porque você vai estar face a face com o Senhor no juízo. E essa é a reflexão que eu deixo para você aqui. Deixa Deus curar você por dentro. Curar a tua alma. Ele está te perguntando onde é que você está, com quem você anda e o que você está fazendo. E essas perguntas aí determinam o que está acontecendo na tua vida. Deixa o Senhor te curar. Vomita, bota o dedo na garganta espiritual e vomita esse evangelho fajuto que é pregado e recebe a palavra da verdade hoje. Porque além de ele estar te confrontando para você falar a verdade, para de mentir, ele também tem um cordeiro sacrificado já para expiar a tua culpa e o teu pecado. Amém? Era essa reflexão que eu tinha para deixar para vocês. Eu acho que foi segunda-feira, eu estava dirigindo, já era madrugada. E aí eu vi um rapaz assim, lembrei muito dele e comecei a pensar onde é que ele estava, e Deus me trazia tudo isso, a memória que eu estou falando para vocês aqui hoje. E eu achei que era importante eu estar trazendo isso para vocês. Então, pega essa palavra hoje e não deixa ela ser mais uma palavra que vai passar batido na tua vida. Fala a verdade para Deus. A cura começa pela verdade, tá certo? Pessoal, semana passada aqui eu ia colocar uma pergunta no quadro Socorro Vem do Alto, e aí o programa ele foi reprisado, né? A maioria do pessoal percebeu. A gente não pôde estar presente aqui para fazer a programação. E aí a mesma pergunta que ia ser colocada na semana passada, a gente vai colocar hoje. E a que ia para hoje vai para semana que vem, tá certo? Falo isso com respeito às pessoas que enviam suas perguntas e desejam que elas estejam aqui no ar, né? Então eu estou explicando isso porque quinta-feira a gente, vamos dizer assim, perdeu um quadro Socorro Vem do Alto porque foi reprisado, tá bom? Então, só quero fazer aqui rapidamente os agradecimentos aqui aos nossos ouvintes. Para você que chegou depois, esse aqui é o programa Uma Chamada, exibido na 100.5, toda quinta, a partir das 22 horas, a gente está aqui, está também no site. E na sexta-feira, a gente posta a programação que foi gravada, né? Coloca lá no nosso canal do YouTube, no RBT Plus. E tudo isso que é feito há 7 anos aqui na 100.5 é mantido com a oferta dos ouvintes. Então fica sempre o meu agradecimento a cada irmão e irmã que oferta, a cada irmão e irmã que lança aqui sua semente na programação, né? Eu quero agradecer a cada um de vocês e sempre fazer menção que a gente ora constantemente pela vida de vocês, né? Eu agradeço a todos, do que oferta menos ao que oferta mais, né? Pode ter certeza que não só na glória, mas aqui também Deus há de retribuir aquilo que você faz, né? Porque a Bíblia diz que Deus não fica devendo nada para ninguém. Nenhuma benevolência você faz, Deus fica devendo. Deus é gracioso e Ele tem prazer em abençoar. Então, quero agradecer, abençoar todos os ofertantes e falar para você que está ferrado financeiramente, com a vida arrebentada, portas fechadas e tudo mais, e tem muita gente que fala comigo nessa situação, querendo que Deus faça alguma coisa por ela. E eu vou falar uma coisa para você, pelo menos pela minha experiência, pela experiência das pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui de Amanda, que eu sempre uso aqui. Amanda é uma moça do nosso ministério, uma jovem, né? Já é casada, ela deve ter uns 26 anos, eu acho, por aí, 27. E a Amanda, ela se formou e não conseguia emprego para nada, em lugar nenhum, nada. E há muito tempo ela escuta a programação, né? E posteriormente veio a congregar-se conosco. E a Amanda, ela mesmo quando ela não tinha nem um centavo de nada, toda vez que eu fazia aqui uma conclamação dizendo abençoe a programação para que a gente pague o nosso horário e outras pessoas escutem. E mesmo a Amanda não tendo a condição de assim fazer, como uma pessoa que tem um emprego fixo, aquilo que chegava à mão dela, ela fazia. E dizia assim, pastor, olha, é pouco, mas é de coração. E sinceramente, a Amanda, sem ter emprego, ela sempre fez mais do que as pessoas que têm emprego, porque a Amanda dava R$50. Então tem pessoas que têm emprego, dá tipo R$5, a gente já recebeu oferta até de R$1. Eu não estou reclamando do valor da oferta, mas eu acho que a pessoa pode dar mais de R$1. Tem o irmão Josival também, que é um exemplo, né? O irmão Josival, ele sempre ofertou aqui e sempre manteve a sua oferta, mesmo as condições não sendo favoráveis, e dando acima dos R$50 há muitos anos isso. Irmã Carla, irmã Patrícia, muita gente, né? Muita gente fez isso, né?
E a gente reclama de porta fechada, de não sei o quê, de travamento na vida financeira, e a gente busca a Deus para mudar isso, mas vocês não entendem que o segredo é fazer o que a Amanda fez. É você semear, enquanto você não tem, você ser fiel. E a Amanda fez isso. Eu disse, Amanda, Deus vai te honrar com o emprego, e a gente vai estar orando por isso. A gente orou, e a porta se abriu para a Amanda. E depois que a porta se abriu, a Amanda podia fazer o que muita gente já fez aqui na programação, ir embora. A Amanda, pelo contrário, ela agora oferta mais do que antes. O que é que Deus vai fazer com ela? Próximo nível, próximo estágio. Foi fiel no pouco, te coloca sobre o muito. Esses são os estágios. E quantas pessoas, eu estava até falando isso com o irmão ontem, eu estava conversando com o irmão ontem, aqui do ministério da gente, e a gente estava comentando um caso de um irmão que estava desesperado pela situação financeira dele, estava quebrado, moído. Sabe aquela pessoa que bota a mão no bolso, só tira terra? Pronto, era ele. E aí estava lá na igreja aqui orando, buscando e tal propósito. Foi Deus abrir uma porta para ele, onde a vida financeira dele, vamos dizer assim, fluiu. Nem pro culto vem mais, não vem pro culto, não oferta na rádio mais, nada. O ministério passou a não existir para ele. E aí o irmão falou, o que eu posso dizer para ele, pastor, é que daqui a pouco, essa colheita que ele fez, ela vai acabar. E ele vai ficar numa situação pior. Vai orar. E Deus não vai ouvir. Essa é a verdade de muitas pessoas. Então, faça algo, tome algum tipo de atitude que ela traga movimentação, que ela traga um reflexo no mundo espiritual. Entendeu? Tem pessoas que escutam a programação aqui há mais de 5 anos. Nunca jogaram uma pedra no meu carro quando eu estou vindo para a rádio, pelo menos para quebrar o vidro. Diz assim, toma aí, pastor, eu vou lhe ajudar. Vum, arremessou uma pedra. Não tem nem coragem de fazer isso. Aí fica, pastor, ore para Deus mudar aqui essa situação. Não acontece. Já outros tomaram atitude no começo, quando Deus abençoou, sumiu. Seja uma pessoa fiel. Deus honra a fidelidade. Deus quer que a gente seja fiel no casamento à nossa esposa, ao nosso marido. Deus quer que a gente seja fiel no nosso compromisso com a congregação, com os cultos, com o jejum, com o evangelismo. Deus quer que a gente seja fiel também nas nossas ofertas. Todo mundo quer que todo mês você trabalha, né? Você quer trabalhar nos 30 dias e teu salário está na conta. Ninguém quer trabalhar 30 dias e quando abrir a conta o patrão não pagar. Você quer fidelidade. Você não quer fidelidade. Mas por que você não é fiel a Deus? Entendeu? Então a gente precisa disso. Só para encerrar essa questão aqui, passar por 4 eu vou vendo alto. O irmão da igreja chegou e fez, pastor, eu tô ajudando um varão, tô evangelizando, ele tá numa situação complicada, a mulher pegou ele traindo ele, foi embora de casa, ele tá sozinho, tá sem emprego, mas eu já vou abrir uma porta de emprego para ele aqui, vou ajudar ele, vou fazer aquilo. Ele me pediu 150 reais emprestado, eu vou ajudar, vou dar aquilo. Eu fiz, olha, vou te falar uma coisa. Esse cara tá ferrado, dessa forma que você tá falando, porque ele ferrou a vida de muita gente. E eu vou te falar uma coisa. Se ele foi infiel com a pessoa que dorme na cama ao lado dele, imagina o que ele vai fazer contigo. Fica olhando o que ele vai fazer. Não deu 15 dias, sei lá quanto tempo, eu não sou muito bom de contar o tempo, mas o irmão já viu que ele estava fazendo algumas coisas erradas. Aí o irmão foi trabalhar num local que ele tinha passado por lá. Sabe o que ele fez? Ele deu um calote na pessoa lá, ele roubou a pessoa. O irmão disse, pastor, o mundo é muito pequeno. Olha o que aconteceu, contou a situação. Eu fiz, olha aí. Então tem muita gente que está na vida financeira, não só financeira, em todas as áreas, é horrível, porque não consegue ser fiel em nada. E você hoje só está ouvindo esse programa e essas palavras de direcionamento, de conselho, de ensino, de correção, porque tem pessoas que são fiéis. Por exemplo, tem pessoas aqui que ofertam há mais de 6 anos para manter esse programa no ar, e você toda quinta-feira está ouvindo na rádio, no site, no YouTube, né? Então seja fiel também, sabe? Seja fiel. O WhatsApp da rádio chega muita mensagem, não dá nem para responder todo mundo, mas é cada pessoa que está numa situação complicada exigindo de Deus algo. Pastor, veja o que é que Deus tem para mim. Eu vou lá e Deus, o que é que o Senhor tem para ele? Se eu for falar o que Deus tem para algumas pessoas, elas vão correr. Deus tem cativeiro, juízo. Então, seja fiel a Deus. Você que escuta o programa, você que é abençoado, eu não estou nem pedindo para quem não escuta o programa, só para quem está ouvindo mesmo, para quem é abençoado aqui. Você que está ouvindo pela primeira vez, não precisa nem você ofertar se você não quiser. Mas quem já é abençoado há muito tempo aqui, passe a ofertar. Eu sei que você dá o dízimo à sua igreja e tal, mas oferte, semeie em algo. A gente tem pessoas aqui que nem é crente
que oferta. A pessoa não é crente, tem noção de ofertar. E a gente tem pessoas de todos os ministérios aqui, Assembleia Presbiteriana, Batista, todo mundo, porque isso aqui não é uma congregação. Aqui a gente está fazendo um trabalho de libertação, de semeadura e de ensino. Então, oferte. Pastor, como é que eu faço para ofertar? Você vai ofertar pelo WhatsApp do programa, que é o 839-9105-6834. Você fala com a gente no WhatsApp do programa. Se você quiser, você já usa o Pix aí. Esse próprio número do WhatsApp já é a chave Pix. 839-9105-6834. 839-9105-6834. Você envia sua oferta. E você que está no YouTube aí, o pessoal acho que não entende que aqui é um estúdio de rádio não, né? É uma batedeira nessa porta. Eu perdi até a linha. Você que está no YouTube aí também, apesar do YouTube ser de graça, nosso horário aqui na rádio é pago. Você também que é abençoado através do YouTube, faça um propósito com Deus. Vou fazer um desafio aqui com vocês. Coloque diante de Deus o seguinte: Senhor, se o que esse pastor está falando aí é verdade, que quando a gente semeia, quando a gente lança de coração sincero, a gente é fiel, o Senhor vai abrir porta, eu vou lançar aqui, eu vou ofertar. Me dá um sinal. Faça isso, porque todas as pessoas que eu falei isso, Deus deu um sinal. Então faça isso com o coração sincero, que Deus vai honrar você que está no YouTube, você que está na rádio, você que está aí de todo jeito. Por exemplo, tem um irmão Marcelo Júlio, que estava com... Ele é de Recife, não é daqui da Paraíba. Ele estava com as portas fechadas e ele colocou no coração dele um desejo de voltar a ofertar na obra, de fazer o propósito dos 300. E Deus foi abrir porta para a vida dele. Acho que foi semana passada ou foi outra semana, ele estava falando: pastor, agora eu vou poder voltar a ofertar. Então, faça isso, coloque esse propósito, coloque essa determinação e Deus vai abrir porta para você. Deus não tem prazer em ninguém estar com a vida arrebentada, tá certo? Então, faça aí. 839-9105-6834 é o WhatsApp do programa, é a chave Pix. E você que está no YouTube aí, é só escanear esse QR Code, tá no canto da tela aí, tá bom? Então, fica meu agradecimento, fica a minha conclamação para que você venha fazer parte dessa grande família que é o programa Com Chamada. E eu vou aqui soltar a vinheta aqui do quadro Socorro Vem do Alto, a locução em seguida a gente vem com a resposta aqui, em nome de Jesus. Para aconselhar a sua vida, iluminar seus caminhos e resolver seus problemas, iniciamos agora o quadro O Socorro Vem do Alto. Paz e graça, meu pastor. Sou ouvinte e ofertante dessa programação abençoada. Deus tem edificado muito minha vida através das ministrações. Tenho repartido a bênção com muita gente. Toda quinta eu compartilho o lembrete da programação com os links. Faço a minha parte para que o Senhor Jesus mantenha essa porta aberta. Pastor, gostaria de receber um direcionamento acerca da seguinte situação. Aqui no ministério está tendo algo desagradável por conta de um pastor que está querendo voltar para a congregação. Ele já foi daqui, mas saiu. Agora está querendo voltar e a igreja não o quer receber. No passado, esse pastor e esposa dele serviam e congregavam aqui no ministério. Eles eram colaboradores da obra. O varão é pastor e professor de teologia. Ele tem muito conhecimento. Mas acabou chegando ao conhecimento da liderança, através dos irmãos, que a esposa desse pastor tinha um comportamento duplo. Na congregação, com o microfone na mão, ela era uma pessoa e tinha um procedimento. Já nas redes sociais, ela era outra pessoa completamente diferente. Segundo os irmãos, ela postava uns conteúdos constrangedores. Diante disso, a liderança chamou o pastor para uma conversa séria, já que tanto ele quanto a sua esposa, ambos estavam ali ministrando, inclusive a esposa dele. Não dava oportunidade a ninguém praticamente. Quando ela pegava o microfone, não entregava. No entanto, diante dessa conversa, esse pastor não aceitou as admoestações da liderança. Disse que não via nada demais no comportamento da esposa dele e não iria azedar o relacionamento com a esposa por conta dessa questão. Com isso, ele acabou saindo do ministério. Agora, anos mais tarde, ele apareceu para congregar. Porém, a igreja quase toda não o quer de volta. Porém, o nosso pastor presidente o chamou para uma conversa e voltou a tocar nesse ponto da esposa dele. Mas ao que aparenta, ele parece que continua com a mesma visão e não vê problema no procedimento da esposa. Pastor, o que o ministério deve fazer? Como devemos proceder com ele? Aceitamos ele aqui na obra ou não? Amém. Tá aí a questão do nosso irmão. E essa é uma questão que está há já alguns anos já virando febre nas igrejas, né? Por isso que a gente tem tanta igreja aberta em todo canto, porque muitas pessoas estão na liderança, não aceitam mais a correção, né? Antigamente, pelo menos na época que eu me converti, eu via dos obreiros da nossa igreja grande respeito com o nosso pastor. Todos os obreiros respeitavam o pastor, todos os obreiros aprendiam ali com o pastor. E na igreja que eu congreguei, tinha um corpo diaconal ali que eu nunca vi nenhum diácono se rebelar contra o pastor, pelo menos no tempo que eu congreguei lá. Então havia um respeito. Hoje,
qualquer pessoa de liderança que não aceita assim o que está sendo falado, como esse caso, vai embora. Em muitos casos, as pessoas até abrem um ministério, né? E isso é muito grave. Pode parecer que não é tão grave, porque a igreja evangélica aprendeu a classificar os pecados assim. Primeiro da lista, eu acho que é adultério, prostituição. Depois, acho que é droga, esse negócio aí, virar mundano. E depois roubar, né? Em alguns casos, o povo está até aceitando roubo já na igreja. E aí, essas coisas acontecem da igreja e o pessoal acha que não tem gravidade isso. Então, eu vou abordar aqui, ponto a ponto. A missionária também está aqui, Dalit, vai participar com a gente. Mas o primeiro ponto aqui que eu quero abordar é o seguinte. A gente que está na igreja, você, irmão, que está aí participando das reuniões com a liderança, que quer de alguma forma opinar, ajudar os líderes, a gente precisa entender uma coisa. Comportamento de líder é diferente de comportamento de membro. Como assim? Por exemplo, o que esse homem está fazendo aí, o tratamento que tem que ser dado a ele, ao pastor, não é o mesmo tratamento que se dá a uma pessoa que é um irmão da igreja. Novo convertido, uma pessoa que está ali sentado no banco. Então, o primeiro ponto que eu quero, antes de trazer as recomendações aqui, no primeiro ponto eu quero abordar isso, porque as pessoas acham que o que um pastor faz dentro da igreja tem o mesmo peso do que um membro faz, e não tem. Um visitante, por exemplo, né? Às vezes o pessoal é muito rígido com as pessoas que acabaram de se converter, com o irmão de igreja, mas às vezes o comportamento de líder é tolerado, né? Então, o primeiro ponto é esse. Quanto maior for o cargo da pessoa, maior a responsabilidade que ela tem e o tratamento com ela é diferente. Entendeu? O tratamento é completamente diferente. Como a missionária está falando aqui, né? Quanto mais idade é cobrado das pessoas. E sim, isso é verdade. Porque a posição elevada, ela traz consigo a responsabilidade. Então, se você chega dentro de um ministério a ser pastor, a ocupar esse posto, a subir no púlpito, a pregar, a doutrinar, a ensinar, então, o seu cargo é mais alto, a sua estatura é maior, o nível de autoridade que você tem é maior, mas também quando você erra, o tratamento é diferente. Entendeu? Por exemplo, você é pai, é mãe, você tem um filho de 18 anos, você tem um filho de 12 e você tem um filho de 3. E os 3 filhos estão cometendo um erro. E você, quando chega para repreender, você vai procurar logo quem? Você vai repreender o de 3 anos, dizer assim, olha, por que você fez isso? Você vai no maior de todos e dizer assim, por que você permitiu que seus irmãos fizessem isso? Pelo menos é o que eu faço na minha casa. Eu tenho filhos, né? Glória a Deus por isso. E eu nunca vou nos menores. Eu vou no maior. Na minha primogênita que lidera. Por que você permitiu suas irmãs fazerem isso? Para ensinar que a posição elevada, que ela tem posição elevada, ela decide, ela lidera, mas também isso traz responsabilidade. Então, o fato desse irmão aí ser um pastor, isso aqui faz com que a gente responda outras coisas que a gente não responderia no caso de um membro. Se fosse, você falasse que é um membro da igreja que tá nessa situação, eu diria, ó, o tratamento é esse aqui. Mas como é um pastor, o tratamento é outro, diferente. Assim como eu dei o exemplo dos 3 irmãos, né? A criança de 3 anos não entende as coisas como a de 18 entende. Assim como um irmão de banco, novo convertido, ele não tem o entendimento que um pastor tem, né? Porque eu acredito que pra gente chegar a ser pastor, a gente passa por uma boa caminhada, né? Sim, como a missionária fala, também um professor, né? Professor de teologia. Ele é um professor também, não é só um pastor, ele é um professor, então ele ensina. Né? Então, ele, vamos dizer assim, é um doutor da lei, né? Um mestre. Então, a escala de tratamento é outro. E aí a gente precisa entender isso. Porque se eu não abordar isso aqui para falar com vocês, aí quando eu começar a dar a resposta, vocês vão entender, tipo assim, mas por que faz isso para um, mas não faz isso para aquele irmão? Eu sempre expliquei isso, que tratamento de irmão de banco, de ovelha, é diferente de tratamento de líder. De diácono, de pastor, presbítero, enfim. Então, o primeiro ponto que eu abordo é esse, né? Porque eu tenho certeza que ele, como pastor e como professor, ele deve ter entendimento do que ele está fazendo.
né? E outra coisa aqui, antes de passar para a missionária, a conduta de uma pessoa que está ali no púlpito, ensinando como ele e a mulher, né, que também tem o microfone, tem que ser diferente. A gente tem que ter uma conduta diferente. Não para mostrar às pessoas que nós temos uma conduta diferente, mas porque o fato de a gente ter chegado naquela posição, isso é porque a gente já tem uma conduta diferente. E, sinceramente, não convém ao esposo de pastor, a um pastor, ter um canal com danças, sei lá o que, conteúdo constrangedor, né? Como foi relatado na pergunta. É algo constrangedor, né? Eu não sei se é dancinha de TikTok ou se é algo pior, né? Porque a gente tá num tempo que tem muita coisa esquisita acontecendo. Então não convém. Vocês já imaginaram eu aqui tá ensinando e falando aqui e a minha esposa tem um canal de dancinha no TikTok, um canal de mostrar marquinha de biquíni, entendeu? Na internet, dizer o que é isso, né? A gente não tem isso, eu não tenho, ela não tem. A gente não tem rede social, a gente não posta nada da nossa vida. Acho que a nossa vida cabe a gente, né? E as pessoas que por meio da congregação convivem com a gente sabem como é a nossa vida. Minha vida é aberta, não tem nada em oculto para quem congrega ali, para quem sabe. Então, o primeiro ponto que eu abordo é esse, que a gente precisa aqui, ao decorrer aqui desse tratamento aqui no Socorro Vem do Alto, a gente precisa entender que, em primeiro lugar, é uma pessoa totalmente diferente. Não é irmão de igreja, o tratamento é outro. Para esse tipo de pessoa, para ele e para a esposa dele. Então, a partir desse ponto aqui, algumas coisas que eu vou falar aqui seriam diferentes do que eu falaria para um irmão de igreja, o conselho que eu daria. Amém. Foi excelente, né, esse início, essa abordagem, porque realmente quando a gente trata com pessoas que estão em cargo, né, numa liderança e tal, a gente não pode ter o mesmo tipo de tratamento com quem chega, porque a pessoa acabou de chegar, né? Ela é novata, então realmente não tem como ter a mesma medida, né? No livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ou deseja, né, tem tradução que fala deseja, ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento e que governe bem a própria casa, criando seus filhos sob disciplina com todo o respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E que também não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e assim incorra na condenação do diabo. Aí agora, baixando aqui, no versículo 11 diz assim: da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário, portanto, que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Até aqui, né? Aqui a gente, nesse texto, falou aqui a respeito de um diácono e também da mulher, né? Mas de um bispo, na verdade, aqui. Só que aqui, no discorrer, né, fala sobre diácono, bispo, enfim, todo mundo que almeja ensinar, né? Ele almeja estar ali ensinando. Isso é uma excelente obra, Deus gosta disso. Porém, para que a gente possa estar nessa posição, existem critérios, né? E aqui, seja lá se for um diácono, um pastor, um evangelista, sei lá, um missionário, qualquer coisa que seja, um obreiro, existem esses critérios, né? E um dos critérios que foi mencionado para o homem é que ele tem que dominar a sua casa sob disciplina. Essa é uma parte-chave aqui. A casa dele tem que ter disciplina. Por quê? Se ele não consegue dominar uma casa que tem uma mulher, digamos, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, se ele não consegue dominar uma casa com 5, 6 pessoas, como é que ele pode querer dominar uma igreja? Ou ensinar uma igreja? Ou discipular uma igreja? Ou disciplinar? Ou cuidar? Então, a gente vê aqui que existe essa discrepância na vida desse homem, desse varão, porque ele consegue ser um professor, ele consegue ser um pastor, ele consegue exercer tudo isso dentro da igreja, porém dentro de casa ele faz vista grossa, né? Ele aquela coisa, ele se engasga com um mosquito, mas engole um camelo, né?
Então, primeiramente, a gente precisa de ter a nossa vida na casa. Eu me lembro até que o pastor já chegou a falar para mim, para as crianças aqui várias vezes, que antes da igreja, a gente precisa de ser firme em casa. Então, ele sempre, antes de levar qualquer palavra que seja para a igreja, ele exorta a gente dentro de casa, ele disciplina a gente dentro de casa. E isso é muito bom, porque muitas coisas que, na minha visão, eram certas, ele, por meio do ensino, ele me mostrava, me ensinava, e hoje eu vejo que eu sou outra pessoa por aquilo que ele me ensinou, né? Agora, a respeito das mulheres, fala o seguinte, teve uma parte que diz assim, que elas sejam respeitáveis. Se a palavra do Senhor, aqui, levou em consideração esse ponto, é porque isso é importante. Então, a mulher, ela precisa ser respeitável. E também pode ser que ela tenha uma tendência a não ser, né? Por isso que Deus fala isso. E o pastor está até falando assim, vai que seja uma tendência nas mulheres de não serem respeitáveis. Assim como pode ser que seja uma tendência dos homens de não serem líderes dentro de casa, né? Então, aí fala que a mulher tem que ser respeitável. Então, como é que a mulher ela vai ser respeitável? Ela vai ter um procedimento respeitável. Quando você pensa assim numa mulher de Deus, você imagina o quê? Uma mulher que tem uma oração, que tem uma palavra, uma mulher que tem uma vestimenta decente, uma mulher que vai lhe dar um direcionamento. Você não consegue imaginar a palavra de Deus como hoje está assim, né, na internet, em todo canto, em pessoas que se vestem piores do que as pessoas do mundo, que têm um procedimento assim. E agora tem até um movimento, né, que essas mulheres elas conseguem conciliar elas serem líderes, pastoras, seja lá o que for, e ao mesmo tempo serem influencers de internet. Então, elas fazem propaganda de loja de roupa, propaganda de loja de joia, e propaganda de celular, faz sorteio, faz um bocado de coisa. Aí coloca vídeo na academia, vídeo caminhando. Eu não sou contra não, se você quiser caminhar, fazer o que for. Agora, o que é que isso tem a ver com o evangelho? O que é que isso tem a ver com o evangelho? E aí todo mundo fica com medo de falar alguma coisa, não, porque ela é ungida, porque ela é santa, porque ela é pastora, porque ela é boca de sei lá de quê. Só que a gente sabe que isso não condiz, porque um dos pontos é que a pessoa tem que ser respeitável. E aí chegou ao ponto da própria igreja achar isso constrangedor. Então, se a própria igreja está achando isso constrangedor, é porque é verdade. O pessoal até fala, né? Se mais de uma pessoa falou, é porque é verdade. Então, no caso, o irmão, ele ouviu de alguém, primeiro que ele não enxergou. Já começa errado por aí. Já começou cego. É como ele não enxergou o pecado dos filhos ali, e já começou cego. Israel todo enxergava. Foi preciso que Samuel nascesse para assumir aquilo ali. E aí, ele não enxerga. Então, o irmão, primeiro, ele já não enxergou. Já mostra uma cegueira total. E talvez que ele exerça aquele ministério mecanicamente, né? Então já mostra uma cegueira. Mas aí vem o pessoal e fala, olha pastor, o pessoal não está gostando porque está sendo constrangedor. A sua esposa ela tem uma vida aqui dentro, tem outra vida lá fora. Para piorar, ela vive com o microfone na mão. Ela passa muito tempo falando aqui. E o pessoal não está gostando. E agora ele se volta contra o povo que fala a respeito dele, né? Então não basta você ser cego, mas agora também você não escuta. E aqui, a respeito do marido, fala que ele não pode ser neófito. E o neófito, ele é uma pessoa que é nova convertida. E diz assim, ele não pode ser neófito para que ele não caia no mesmo pecado de Satanás, que foi a soberba. E realmente, quando a gente vem para o evangelho, que a gente é novato ainda, a gente tem muita característica ainda de gente novo convertido, que é o quê? Que é não ouvir, não aceitar, rebater, né? Ser arrogante, ser soberbo. Só que ao passar do tempo, quando a gente não é mais neófito, quando a gente já está sendo trabalhado, quando a gente recebe uma repreensão, a gente já não recebe mais com o coração igual de Satanás. A gente já recebe ouvindo mesmo, para pôr em prática, ainda que não seja aquilo que a gente quer ouvir. Então aqui, está escrito aqui no livro de Timóteo, essas duas pessoas, né, o marido e a mulher. Um tem que ser líder, tem que disciplinar, não pode ser neófito, tem que ter exemplo, e a outra ela tem que ser respeitável, né? Então a gente viu que nesse contexto que foi apresentado, esses dois pontos estão em falha, né? E agindo dessa maneira, não existe a possibilidade deles estarem à frente. Né? O certo seria eles agora ouvirem, se recolher e ser tratados. Mas aí, missionário, o problema é justamente esse, né? Da primeira vez ele não aceitou o que foi
tratado pelo pastor, o pastor que comanda geral, né, que está ali à frente. Não só o pastor, mas com o respaldo de toda a igreja, ele não viu como problema, né? O que o irmão falou é que ele disse que ele não via problema nisso, né? Então, não basta só, não é essa questão de ele ouvir e aceitar, é que ele não via problema. E agora ele retorna para a igreja, e não tratando dessa situação, querendo ser reintegrado como pastor, né? E agora também não está aceitando. Então o problema não é basicamente isso. Mas eu ia até pegar um gancho no que a missionária abordou aqui sobre a característica dos obreiros, né, como deve ser. Porque, volto a dizer o que eu falei no começo, ele não é um membro de igreja, ele não é um membro, ele não é um irmão que está no banco ali aprendendo, ele é um professor e ele é um pastor. Então é diferente o tratamento, entendeu? Então, pegando um gancho nisso que a missionária falou, essas características que Paulo dá, Paulo não cobra em outros locais para que os membros sejam iguais a essas pessoas, embora a gente saiba que tem que ser, a gente não tem que ser errado porque é membro. Eu sou membro de igreja, eu posso assaltar banco, dar tiro, jogar bomba, explodir granada. Não, a gente sabe que a gente busca, mas uma pessoa que a gente entende que trabalhou, passou o tempo, passou pelas etapas para chegar num posto de liderança, a conduta dela é outra. Então, pegando um gancho nisso, o segundo ponto que eu quero abordar é essa questão aqui, que acontece muito nos ministérios, na maioria dos ministérios. Os pastores, eles geralmente usam uma coisa que fazem uma coisa, procedem de uma forma que não deve ser dessa maneira. Tem uma doutrina para a igreja no geral e tem uma doutrina para a família. Como assim? Eu vejo muitos pastores que dentro do templo são fiéis à palavra, ensinam a palavra, cobra da igreja, cobra do pessoal, mas dentro de casa a conduta dessa pessoa é outra. É totalmente flexível, conivente, ele aceita, ele não está nem aí para nada para o procedimento dos filhos da mulher. O exemplo de Eli. Você observa que quando Ana estava no templo orando, Eli chegou chamando ela de bêbada. Fez, mulher, vou falar como se fosse no Nordeste, mulher, tu não tem vergonha na tua cara de estar embriagada aqui na porta do templo? Foi mais ou menos isso que ele falou. E era um homem tão sem visão que, apesar de ser um líder, vamos dizer assim, supremo em Israel, um sumo sacerdote, ele não conseguia diferenciar o que era uma pessoa embriagada de uma pessoa derramando a alma diante de Deus. Começa por aí. E aí ele foi e chegou logo chamando Ana de bêbada. Mas os filhos deles, que se prostituíam com as mulheres na tenda da congregação, que profanavam as ofertas e o sacrifício, Eli, quando foi falar com ele, disse, filhos meus, não é bom que eu tenha ouvido a vosso respeito de Israel. Ana, que tu nem conhecia, que estava ali derramando a alma, ela era uma bêbada. Teus filhos filhos meus, não é bom o que vocês estão fazendo. Se fosse eu dizer, o que vocês estão fazendo é criminoso, é abominável, vocês estão provocando a ira de Deus, Deus vai matar vocês, acordem e tal, eu vou afastar vocês do sacerdócio. Não, ele, filhos meus, não é bom o que eu tenho ouvido, né? Até para falar com os filhos é diferente. E aí é o segundo ponto que eu abordo. Tem muito pastor, ele pode ser professor da teologia para os anjos, ele é professor de anjo, ele ensina aos anjos como voar e tal, como usar o seu poder, mas ele ensina até os anjos, ele tem tanta qualificação que ele ensina para os anjos. Mas quando é em casa, aí pode tudo, aí é tudo aberto e tal, e lá vai e tudo. E aí é de bolo, como a gente fala aqui no Nordeste. É de bolo, é de todo jeito, entendeu? E isso aí é um problema, porque Jesus chama isso de fermento dos fariseus. E aí entra no gancho que a missionária falou sobre a soberba. Todo homem soberbo, ele é cheio de fermento dos fariseus. Como assim, pastor? Vocês nunca leram no Evangelho quando Jesus diz cuidado com o fermento dos fariseus? E aí os discípulos pensaram que era algum tipo de fermento. Falei, não, faça o que eles dizem, só não faça o que eles fazem. Ou seja, é falar uma coisa e fazer outra. Jesus disse, o fermento dos fariseus é a hipocrisia. Eles falam uma coisa, mas eles fazem outra coisa. Aí Jesus disse, faça o que eles dizem, só não faça o que eles fazem. Então muitas vezes você pode estar no púlpito, sendo um pastor ou um professor, faça o que ele está falando, só não faça o que ele está fazendo. E é esse o segundo ponto que eu falo. Porque muitas vezes o líder sobe no púlpito, ensina a teologia, ensina isso, ensina aquilo e tal, ele tem um anel no dedo, aquela coisa toda,
Ensina o certo, até é certo o que ele está ensinando. Você só não pode fazer o que ele está fazendo. Então, se ele se tornou um pastor no ministério sério, que deve ser essa igreja, então ele deve ter tido um ensino, a conduta, ele falou coisas corretas, ensinou, viu algo, está ali no púlpito. Agora a conduta é um fracasso. Está cheio de fermento dos fariseus. Então a gente precisa ter cuidado nisso. E essa é uma das coisas que eu mais me preocupo na minha casa, na minha família. Porque tudo que eu vou ensinar lá fora pro povo, eu ensino antes dentro de casa e sempre com mais dureza dentro da minha própria casa, até tentando tratar da minha própria vida. Porque a primeira pessoa que eu preciso observar antes da minha família sou eu, como é que tá a minha conduta. Então já imaginou eu chamando os irmãos para trabalhar e eu não vou trabalhar? Irmãos, vamos trabalhar na obra, eu não vou. Irmãos, vamos orar, eu não vou. Irmãos, vocês têm que ler a Bíblia, eu não leio. Irmãos, a gente tem que jejuar, eu não jejuo. Irmãos, você tem que sacrificar, ofertar na igreja, eu não oferto. Né? Eu não oferto. Tudo que o pastor cobra, como a senhora falou, Mateus 23, bota um fardo tão pesado no povo e o pastor mesmo não quer empurrar com o dedo mindinho o fardo. Não quer dar uma forcinha no dedo mindinho para a pessoa ajudar ali. Tem que cobrar em casa. Entendeu? Quando eu falava de ofertar na igreja, hoje eu tenho irmãos aqui no ministério, se eu falar assim, irmão, me dá o teu salário todinho aí. O irmão dá. Aí a pessoa fala, pastor, mas como é que você consegue fazer isso? Sabe por que eu faço isso? Porque o irmão olha para mim e diz, meu pastor não vive de salário de igreja, meu pastor quando vai ofertar não tem pena, bota carro, bota moto, bota tudo, então o mínimo que eu posso fazer é botar o que eu tenho também. Porque, ou seja, exemplo. Quando eu falo para um marido, meu irmão, lidera a tua casa, tem vergonha. Me perdoe a expressão, mas eu digo, deixa de ser bundão. Põe ordem na tua casa. Que tipo de homem de Deus é você que não consegue dirigir seu lar? Quer fazer o que aqui na obra? Quando eles vão falar isso, eles vão fazer, porque eles veem que eu ponho ordem na minha casa. E eu pôr ordem na minha casa não significa que eu não tenha conflito dentro da minha casa para poder resolver. São os conflitos que vai fazer a gente usar a autoridade que a gente tem para resolver. Agora, se você tem uma mulher que faz coisas constrangedoras na internet, não ficou muito claro isso aqui, e espero que não seja o que eu estou pensando, né? Essas coisas constrangedoras, como é que eu vou querer estar no púlpito ensinando? Sabe de uma coisa? Mulheres provocantes dentro da igreja destruíram o ministério inteiro. Basta entrar uma mulher provocando dentro da igreja, acabou com o ministério inteiro. Sim, aí a comissária falou, né? E o irmão deu detalhe. Que já estava num ponto que ela não queria entregar o microfone para ninguém. Não queria passar a oportunidade para ninguém. Então é uma cegueira completa, um fermento de fariseu completo. Porque você é professor, ensina tal, a sua esposa está lá com o microfone, não solta para ninguém, mas olha a conduta dela lá fora. Fermento de fariseu, hipocrisia e consciência cauterizada. Porque o que a gente vai ensinar no púlpito da igreja começa dentro da casa da gente. Começa lá dentro da casa da gente. Pergunta a minha mulher o que eu cobro pra ela. Se ela quiser, ela fala até aqui, a missionariedade. O que é que eu cobro dela? O que é que eu cobro das minhas filhas? Pergunta a ela o que é que eu cobro de mim. Às vezes ela, você tá onde? Às vezes eu tô sozinho dentro de um monte escuro, tem ninguém lá, eu tô sozinho orando. Pedindo misericórdia pela minha vida. Pergunta ao Senhor o que é que a gente orou aqui antes de começar esse programa. Vocês acham que a primeira oração do programa que eu fiz foi quando eu abri o programa? Não, eu orei antes. E Deus sabe que eu orei. Então a gente precisa ter isso. O povo hoje brinca de igreja. Igrejinha é brincadeira hoje. Tem pastores tão frouxos dentro da igreja, que tem mulher lá que pega o microfone do começo do culto e vai até o fim. Ela canta, ela prega, ela lidera, ela faz. Como foi? Acho que foi semana retrasada. Eu respondi aqui no Socorro Vem do Alto. Que você volta aí, eu acho que foi o penúltimo Socorro Vem do Alto, foi o último, eu não lembro. A mulher fazia tudo no ministério. Líder disso, líder daquilo, fazia aquilo. Não tem homem aí nessa igreja, não. Então o que eu vejo aí é esse fermento dentro da congregação. Se ele é professor, se ele é líder, ele deveria entender que essa conduta está errada. Mulher sensual, mulher que causa constrangimento, como foi o que o irmão falou, pode acabar com o ministério. O ministério pode estar uma bênção, a vida da congregação. Bote só uma mulher sensual lá dentro, você acaba com o rebanho. É verdade. E a própria palavra fala o seguinte: muitos de vós não queiram ser mestres, porque os mestres receberão maior juízo, né? E, na verdade, com esse alcance da internet, é uma coisa até que o pastor já conversou comigo várias vezes, que antes dessa internet, para que você pudesse ter a oportunidade de estar com o microfone na mão ensinando, tinha que passar por um processo muito extenso, você tinha que ser experimentado dentro da igreja, era uma coisa muito mais séria, era uma coisa muito mais, como é que eu posso dizer assim, mais forte, mais de perto, assim, mais verdadeiro, né?
Só que hoje com a internet, qualquer criança de 13 anos, 14 anos, abre live, já vira pregador, já está com a agenda aberta, já recebe cachê de não sei quantos mil. E agora já vira também até modelo, né? Porque essas mulheres, quando elas ficam famosas, que tem um número grande de seguidores no Instagram, elas agora já viram influência e modelo também, modelo financeiro também, de marcas, né? Querem patrocinar. Então, é uma distorção muito grande. E aí você fica vendo que o ensino mesmo da palavra, ele ficou para trás. Então, tá difícil encontrar, tá difícil. É por isso que tem pessoas que vêm aqui do Brasil inteiro e fora do Brasil que vêm falar com a gente, que pede aconselhamento, porque tá distante, tá difícil. Quando você vai na internet, é só palavra de efeito, né? Você vai receber tal dia, você vai fazer isso. É inflamação de ego, né? E não é isso que trata as pessoas. Só que, infelizmente, né, a internet ela é muito boa quando você sabe usar ela bem. Ela é uma ferramenta excelente. Porém, a internet na mão dessas pessoas se tornou um palco para quem não merecia, né? Então, a respeito da história do irmão, eu vou chamar irmão, né? Mas, assim, do pastor, ele teve essa questão da saída, que ele foi colocado para fora e tudo. E também teve a questão do retorno dele. Ele não aceitou e saiu, como o pastor tá falando aqui. E teve a questão do retorno dele. E eu quero falar a respeito do retorno dele, né? A gente sabe que Jesus contou a parábola do filho pródigo. E quando o filho pródigo, ele pediu ao pai a parte da herança dele, e o pai foi, apesar de não querer aquilo ali, mas a gente tem um livre-arbítrio, né? A vida é assim. E Deus não, né? O pai foi e entregou ali a parte que ele achava que cabia a ele. E ele saiu, todo mundo conhece a história, foi e gastou dinheiro com meretrizes, gastou dinheiro com a vaidade, com prazeres, com os amigos, com tudo. E aí quando ele estava no fundo do poço, né? Porque geralmente a gente só reconhece alguma coisa quando a gente está no fundo do poço, a vida é assim. Quando ele estava ali desejando comer da comida dos porcos, ele caiu em si. E a Bíblia fala que ele caiu em si. Quando ele caiu em si, ele disse, vou retornar para a casa do meu pai. E ele voltou àquela viagem, agora todo esfacelado, sem dinheiro, sem nada. E quando ele chegou até o pai dele, ele chegou lá, se prostrou diante do pai dele e disse, pai, eu pequei contra os céus, pequei diante de ti, não sou digno nem de ser chamado teu filho, mas se o Senhor puder, me recebe apenas como um empregado, apenas como um servo. E ele se humilhou, né? Ali naquele momento ele não disse, a culpa é do meu irmão mais velho que eu saí, a culpa é do Senhor que me tratou mal. Não, ele só disse o seguinte, eu pequei contra os céus, eu pequei diante de ti e nem sou digno de ser chamado teu filho. Aí o pai vai e restaura ele naquele momento, traz a melhor roupa, bota um anel de novo no dedo dele, que significa a aliança sendo refeita, bota as sandálias no pé dele, que significa o evangelho agora está de volta na sua vida, né? E dá uma grande festa, porque existe uma grande festa diante do céu quando o pecador se arrepende, né? Mas aí eu me pergunto, se ele tivesse voltado lá na fazenda do pai dele, na pompa, e dissesse, olha, porque eu sou o seu filho, mande logo os empregados aí matar um cordeiro, porque hoje eu vou fazer isso, e eles, ei, peraí, não é assim não. Então, muitas vezes, o que importa é a forma como você retorna. A forma como você retorna diz muito. Porque se o mesmo pai que agiu com essa benevolência, com essa restauração que recebeu, ele não agiria dessa forma se ele voltasse por cima. Aí você me pergunta, mas como é que você pode saber disso? Porque ele nunca foi atrás do filho. Ele nunca foi atrás do filho. E ele tinha dinheiro, ele poderia até assalariar um bocado de gente para dizer o seguinte, vá atrás dele e traga meu filho de volta, mas ele não fez isso. Mas o que contou foi a forma como retornou. E no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, diz assim, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então a palavra aqui deixa bem claro que no local que a gente caiu, a gente retorna. Ele caiu lá na fazenda. Porque muita gente pensa assim, então o erro dele foi quando ele estava lá nos porcos. Não, o erro dele foi quando ele saiu da presença do pai. Ele caiu lá na fazenda e ele teve que retornar lá na fazenda. E teve que tratar do mesmo assunto. Porque a gente, ser humano, a gente tem esse defeito de achar que o tempo vai limpar, vai salvar, vai prescrever, vai caducar.
vai esquecer. Só que o reino de Deus não é SPC nem Serasa, que com 5 anos passa. O reino de Deus ele é permanente. A própria palavra fala que Jesus é o hoje. Então, é o tempo que se chama hoje. Então, se ele caiu ali na fazenda, ele teria que resolver aquela situação lá na fazenda, com o pai dele, diante do pai dele. Assim como tem pessoas que elas pecaram em determinada igreja, na igreja A, e elas fizeram uma rebelião, um problema ali, aí ela passa uns 2 anos desviada, aí tem vergonha de voltar para aquela igreja, aí diz, não, vou para a igreja do outro bairro porque ali ninguém me conhece, eu começo uma nova vida, e eu não preciso nem falar daquele assunto, aquele assunto fica amortecido, eu mudo até meu nome, eu vou usar meu sobrenome agora para ninguém saber que sou eu. Mas e Deus? Será que Deus não está vendo isso? Né? Teve até uma pessoa da rádio que veio falar comigo nesses meses que se passaram, não sei de que estado é, não recordo, e ela veio me dizer que estava muito aflita, que precisava de oração, porque precisava de libertação, porque estava se sentindo mal, não estava conseguindo dormir, estava tendo crises e tal. E que aí eu comecei a perguntar, né? Porque eu sempre gosto de entender a situação das pessoas. Porque se você só pede oração e eu vou lá e oro sem entender, você pode até receber uma oração, mas você não vai conseguir tratar o problema. E ela, não, irmã, vamos conversar e tal. Ela, não, é porque eu estou afastada da igreja, porque a minha igreja é uma igreja que tem disciplina, e eu fiz algumas coisas que se eu for lá e for falar, eu vou ter que passar pela disciplina, e não sei o que e tal. Mas ore por mim. Eu disse, irmã, não, eu não tenho como orar. Porque a legalidade espiritual da sua vida é lá no seu pastor. Então, se houve alguma coisa lá na sua igreja, lá no seu pastor, ainda que existam consequências, não é porque é disciplina, seja lá o que for, a senhora precisa retornar lá no seu pastor e falar com ele. Outra coisa, o seu pastor é um homem de Deus? Ela fez, é. Eu disse, então pronto, então volte lá, peça perdão, retorne, e ele sim vai ter autoridade para orar pela sua vida. Eu não tenho essa autoridade. Ela disse amém. Passou um mês, aí essa irmã voltou. Ore por mim, eu estou no cativeiro disso, cativeiro daquilo, ore por mim que eu preciso de alívio, eu preciso disso. Eu fiz, a senhora retornou lá no seu pastor? Ela disse, não. Eu fiz, retorne lá no seu pastor, porque é onde a senhora caiu que a senhora precisa ir lá. Não tem como você ter um problema lá e agora comigo aqui e resolver. Não vai resolver. Não tem como. É como o Vasco falou, né? Tem gente que comete um crime numa cidade e vai para outra e quer recomeçar a vida lá. Não tem como. Tem gente que deixa até família, né? Tem uma família aqui, se muda, vai para outro canto e começa uma nova família lá. Mas e a outra família que você fez aqui, né? Então, existe essa questão do retorno. A gente tem que saber retornar. E a respeito desse pastor, principalmente, ele como é que ele retornaria para essa situação? Assim como o filho pródigo, ele retornaria... Olha, eu era pastor, mas se você nem quiser me chamar de pastor, não importa. Eu não sou digno de ser chamado de pastor. Me recebe apenas como um membro para que eu seja tratado. E aí, provavelmente, o pastor ele diria assim, amém, você vai ficar aqui, mas daqui a um tempo você vai ser readmitido. Mas já vem querendo a liderança, já vem querendo estar por cima, e dessa forma não tem nem como o pastor que está acima dele agir, nem tratar, nem o próprio Deus, né? Então fica uma situação muito difícil, porque a gente não sabe chegar até Deus, né? Isso é um problema que está nesse pastor e que está na maioria dos seres humanos, a gente precisa tratar isso, né? E dessa maneira, ele nem vai ser tratado, nem a mulher dele, porque eu deixo até uma questão aqui. A gente vive muito de modelo de imitação. Então, muitas vezes, quando você convive com pessoas que são arrogantes, você acaba que imita aquilo ali. Quando você convive com pessoas barraqueiras, você imita. Quando você convive com pessoas humildes, você também acaba imitando. E eu me pergunto, a igreja não gostou daquela situação. Aí ele vai e passa um tempo distante. Se ele volta agora e já volta com o microfone na mão, e a mulher dele com o microfone na mão, como se nada tivesse acontecido, como é que isso vai soar na cabeça dos irmãos que estão sentados? Alguns vão achar o seguinte, como eu falei de modelo de imitação. Isso é besteira, eu erro, vou ali no mundo, pego um pouquinho, volto e tá tudo ok. Outros vão ficar indignados. Meu Deus, eu tô aqui há tanto tempo, eu fico aqui, venho na igreja, sou fiel e tudo, e essa pessoa voltou, então vai causar um problema. Agora, se ele retornasse como filho pródigo, e ele pedisse perdão à liderança, e ele pedisse uma oportunidade, subisse lá no púlpito, e ele dissesse para os irmãos, a minha conduta era essa,
A conduta da minha esposa também era essa. Eu errei, eu estou errado. Eu só peço oração e perdão aos irmãos, mas eu estou aqui para ser tratado e no tempo certo Deus me levanta, né? Então, além dele receber de Deus a misericórdia, ele acabaria ensinando aos irmãos a agirem com a mesma humildade. Amém, missionário. Excelente abordagem, né? Essa questão do final. Aí volta lá para aquilo que a gente falou, né, de líder, no primeiro ponto, que o líder ele tem uma visibilidade maior, autoridade maior, está num posto maior, e o que ele faz serve de exemplo também para as pessoas, seja bom ou ruim, né? E nesse caso, se ele de fato tiver humildade e fizer isso, vai ser uma lição de humildade para a igreja toda, né? Para todo mundo. Mas se ele voltar nessa posição, e é justamente o terceiro ponto que eu quero abordar, e eu estava aqui, enquanto a missionária falava, eu percebi que o programa está meio linkado, né? Eu falei no começo de você viver fugindo e não se tratar e não aproveitar a oportunidade, e o que vai acontecer agora é isso. Se mais uma vez ele não vai aceitar o que a igreja está falando, ele vai fugir de novo. E aí a vida dele não vai dar certo em lugar nenhum, em emprego nenhum, em rua nenhuma, em casa nenhuma. Agora, se ele tiver humildade para aceitar o tratamento, aproveitar a oportunidade que Deus está dando a ele ser tratado, vai ser uma bênção, né? Mas o terceiro ponto que eu quero abordar é que a persistência nessa visão, isso é rebelião. Quando você está dentro de um ministério, especialmente num cargo de obreiro, nesse caso de pastor e professor, e você é abordado pela igreja inteira, o que é que a Bíblia diz? Jesus fala, se você tem algo contra o seu irmão, vai tu e ele. Se ele não quiser te ouvir, chama mais 2, 3 testemunhas e trata. Se ele não quiser ouvir, chama a igreja inteira. Se ele não quiser ouvir, considera-o como gentil e publicano. Então, na primeira vez, a igreja falou, o pastor falou, ele não aceitou, ele foi embora. Só Deus sabe o que ele viveu. Aí ele retorna agora. Aí ele está de volta agora. E aí, bem fez o pastor que está à frente da obra. Vamos tratar do assunto. E aquela questão lá? Não, eu não tenho essa visão. Então, da primeira vez que ele sai rebelado. E da segunda vez, ele está se rebelando. E se ele for admitido ainda com essa visão, o que é que está dizendo no ministério? Não, a gente aceita o cara errado mesmo, assim, põe ele no púlpito. Ele está se rebelando. E assim, pelo menos o que eu já li da Bíblia, eu nunca vi na Bíblia inteira que eu já li, eu nunca vi Deus readmitir rebelde que está em postos altos. O diabo se rebelou, caiu, foi julgado e condenado. Saul se rebelou deliberadamente, morreu, se suicidou, né? Absalão, Judas, todo mundo que se rebela, acontece alguma coisa terrível. E nesse caso, se há uma insistência de permanecer no ministério, mesmo dizendo assim, eu não estou errado, isso é rebelião. Isso é rebelião, e rebelde não pode ser tratado dessa maneira. Porque, pega o que a missionária falou aqui, o final. Qual é o exemplo que ele vai dar? Se ele fizer o que a missionária disse, ótimo, bom exemplo, maravilhoso. Humildade, parece mesmo que está sendo restaurado. Agora, se ele vier com essa visão de que vai voltar como pastor, com isso, com aquilo, ele não quer tocar nesse assunto e não acha que foi errado. O que é que ele está dizendo? Eu saí daqui naquela época porque a igreja estava errada. O senhor estava errado, pastor, a igreja inteira estava errada. Porque todo mundo tinha a mesma visão. Então, nesse caso, o conselho que eu daria é não o aceitar de volta. Obreiros que se rebelam, não se aceita. Nesse caso que a missionária falou, se de fato ele tomasse uma atitude como essa, era de se pensar e orar bastante para ver se recebe de volta. Agora, nessa posição aí, não deve ser aceitado. Rebelde não pode ser admitido. Porque eu vou falar uma coisa aqui. Toda vez que tem uma rebelião na igreja, a igreja fica doente. Toda vez que uma rebelião, ela não nasce do nada. Ninguém está em casa assim e diz, rapaz, hoje eu vou me arrumar, vou naquele culto, eu vou me rebelar ali, hoje vai ser daquele jeito. Não, ninguém faz isso dessa forma. A rebelião geralmente nasce do que a missionária abordou, os pontos que ela abordou. Um coração neófito, soberbo. A pessoa vai errar em alguma coisa, vai vir uma repreensão, vai acontecer o que está lá em Hebreus. Cuidado, irmãos, para que não haja em nenhum de vós raiz de amargura que brotando vos perturbe e contamine os outros. Ou seja, em outras palavras, cuidado para você não receber uma repreensão e esse negócio ficar dentro de você remoendo, você ficar amargurado, essa árvore começar a nascer, brotar e você começar a contaminar os outros. Começa uma fofoquinha ali, um negocinho ali, falando para um, falando para outro, e quando vê tem uma rebelião. Então a rebelião ela leva tempo para nascer. E quando uma rebelião nasce e por algum motivo o pastor não viu, a liderança não viu, os irmãos não viram, deixou aquilo frutificar ou até foi tolerante com ela,
Quando a rebelião acontece, ela contamina a igreja inteira. É como se ela botasse um ovo e, na maioria dos casos, derrubam pessoas, rebeliões. Porque, primeiro, tem um rebelde. O rebelde, ele é a pessoa soberba, que não aceita o conserto. Então aquilo fica dentro dela, remoendo, e ela quer contaminar todo mundo com aquele sentimento dela. E ela vai começar a procurar as pessoas mais fracas. A rebelião sempre é assim. Se esse pastor, ele não aceitar e ficar indo para os cultos, você até permite que ele vá para os cultos, mesmo que não pegue no microfone, hora ou outra, quando ele tiver a oportunidade de conversar com alguém, vai começar a soltar um pouquinho disso. Quando vê, ele pode tirar a igreja inteira. Entendeu? Preste atenção nesse ponto, que o terceiro ponto que eu estou falando é o conselho e a visão que eu estou dando acerca da situação baseada na Bíblia. Tudo bem, ele está vindo, ninguém vai aceitar ele no púlpito, mas ele não aceita que ele estava errado e continua ali dentro do arraial, vindo para os cultos. Ele está com o mesmo pensamento, está com a mesma amargura, com a mesma coisa dentro dele, com a rebelião dentro dele, a primeira rebelião. E aí, nas oportunidades que ele tiver de ficar só com um ou com o outro, automaticamente ele vai procurar as pessoas mais fracas de ali. Todo rebelde age assim. O rebelde nunca procura um líder, nunca procura quem está do lado do pastor, quem tem a visão do pastor. Ele procura aquela pessoa que está mais ou menos, que não sabe como é que está. E aí é um problema. Porque nessas pessoas que estão mais ou menos, tem novo convertido, tem gente que ainda não sabe de Bíblia, tem gente que ainda não tem discernimento. E aí vai caindo nessa teia e a rebelião contamina a igreja, adoece e vai derrubar pessoas. E aí essas pessoas que caem, tem filho, tem criança, tem adolescente. E aí já prejudica os que caíram, adolescentes. E o rebelde sabe tudo o que ele está fazendo, só que ele não liga com ninguém. Ele quer levar o maior número de pessoas junto com ele. Igual o diabo. O diabo derrubou os anjos e hoje ele derruba homens. Por isso que a rebelião é a mesma coisa que o diabo fez no céu. E é um pecado que na minha visão, quando um líder que está há muito tempo na obra faz isso, ele não tem conserto. Ele vai ser errante pro resto da vida. É minha visão, tá? Que lê na Bíblia. Saul não teve conserto. Satanás não teve conserto. Entendeu? Absalão não teve conserto. Todo mundo que levantou, Seba, filho de Bicre, levantou a rebelião, o que foi que fizeram com ele? A cabeça dele foi cortada fora. Datã, Corá, Abirão, a família deles, um exemplo deles, se levanta os três e diz: Moisés, ei Moisés, por que tu quer se elevar sobre nós, se todos nós somos príncipes? Diz que Moisés na hora baixou a cabeça e decidiu por eles. Mas eles estavam decididos a se rebelar. Moisés fez: então faça o seguinte, se vocês estão achando que são iguais a mim, vamos se apresentar amanhã na frente da congregação. Apresenta o incensário. Moisés já sabia o que ia acontecer com ele. Ele fez: se Deus não for comigo, que esses homens morram de velhice. Deus disse: se afaste deles, das barracas dele, de tudo que eles têm. Deixa eles longe. O povo se afastou. Quando fez isso, a terra abriu-se e fendeu de ser o vivo ao inferno. Está escrito. Ah, pastor, mas tem muito rebelde que está fazendo isso e não acontece. Presta atenção. Eles estão ali fazendo aquilo ali e o corpo deles está aqui na terra vagando para lá e para cá. Só que a alma já desceu, está condenado já. E eles já estão condenados. Todos que estiverem com eles vão junto. Em alguns casos tem tragédias piores, né? Tem tragédias piores. Aqui na igreja já morreu uma pessoa que se rebelou. Uma não, duas. Teve um varão, só dar o exemplo dele. Ele chegou na igreja e tal, se converteu, ouvia muito, aprendia, tal. E aí chegou um tempo que ele estava crescendo, começou a trabalhar, mudar de vida. O dinheiro muda muito o jeito que as pessoas pensam, né? Parece que quando a pessoa começa a ganhar dinheiro, ela tem isso como um sinal da aprovação de Deus. E aí foi ganhando dinheiro e tal. E aí começou a ficar estranho. Os irmãos: olha, você tá estranho, você vai cair, vigia, não sei o quê. Eu cheguei para conversar com ele, também não queria ouvir e tal. E aí disse: não, eu vou fazer um ministério de evangelismo independente, vai ser assim, vai ser assado, não sei o que lá e tal. Aí o pessoal falou: pastor, o senhor sabia que o irmão fulano tá fazendo um ministério de evangelismo e tal, e nem veio falar com o senhor? Eu falei: não sabia não. E ele estão falando por aí que o senhor nem pode participar desse ministério, porque o senhor não tem as qualificações para participar. Porque é um ministério só para quem teve uma vida errada no mundo, para quem foi bandido, tal, criminoso. Eu fiz: ei, onde é que tá isso na Bíblia, esse critério aí? Né? Esse negócio tá estranho. Foi lá, tentei conversar, não quis ouvir, foi os obreiros, não quis ouvir, e aí saiu rebelado mesmo, assim, se rebelou e foi assassinado. E aí? O caminho da rebelião é esse. Eu não tô falando que Deus assassinou ele porque ele se rebelou. Tô falando que ele se rebelou, saiu como um louco andando no mundo afora e vai pros piores locais que o diabo pode levar ele. Todo rebelde, quando ele se rebela, ele pega na mão do diabo e sai andando junto com o diabo. Então a rebelião, ela causa isso. E o fato dele ter saído a primeira vez foi rebelião.
Porque, por exemplo, podia ser que ele fosse um pastor muito influente e tivesse muitos membros, e os membros concordassem com a visão dele, não é errada, e eles se embora junto com ele. Graças a Deus que não foi ninguém com ele, a igreja inteira entendeu que ele estava errado. Mas, pelo fato de ele não levar ninguém, o povo acha que não é grave isso. As pessoas pensam, não é grave, ele não levou ninguém. Mas não levou ninguém porque ninguém concordou. Mas se concordasse, ele tinha dividido a igreja. Grave. Aí ele volta, quer ser recebido como pastor, mas não quer tratar do assunto. E quando trata do assunto, não se reconhece errado. É grave, está se rebelando. E se aceitar ele aí no meio do povo, aí, mesmo que não seja com o microfone, ele vai contaminar o povo. E o que tem que fazer é dizer, meu irmão, não aceita, levanta e pega o beco. Não vai ficar aqui, não vem pro culto. Nem pro culto você é bem-vindo aqui. Pode sair daqui. Porque se você tolerar, pode derrubar a igreja inteira. Eu falo isso com experiência. Nesse tempo de obra, quantas rebeliões já encarei na igreja? E eu reparei uma coisa. Toda vez que tem uma rebelião, vem outra em sequência. Basta uma rebelião e quando passa meses, tempo, começa o povo a se rebelar. Porque é o que a missionária disse. Dá exemplo para os outros. Dá coragem para o povo se rebelar. Se você observar, quem se levanta para se rebelar é só Datã, Corá e Abirão. Mas como eles falaram com Moisés e não aconteceu nada, eles tomaram coragem. Aí se juntou um monte de gente com ele. Diz que se juntou 250 pessoas. Mas também na hora que foi de se arrebentar, foi com os 250. Desceu todo mundo. Então a gente precisa ter este cuidado. Então eu não receberia ele. O conselho que eu dou é esse. Não receberia. Não está aceitando. O caso que ainda poderia receber é se fosse esse caso da missionária. Voltar, se humilhar, ser aceito como um membro sem ser pastor. Eu disse, rapaz, vamos orar que eu acho que esse irmão está arrependido. Agora voltar como pastor e ainda não aceitar, nem para ficar na cadeira para assistir o culto não pode. Participar do culto não pode. Vai contaminar os outros, vai derrubar a igreja. Quando você aceita uma pessoa, você derruba a igreja. Quantas vezes já enfrentei isso na igreja? Você aceita porque é irmão. Eu tô falando caso de irmão, tá? Nem pastor. Aqui na igreja teve rebelião de irmão. Aí você fica com pena da pessoa. A pessoa veio do tráfico, era bandido. Entendeu? Vivia na miséria. Não tinha nada, não sabe falar, não sabe entrar, não sabe sair. Aí você fica comovido, né? Diz, mas rapaz, se a gente não receber esse irmão aqui, pra onde é que esse coitado vai? Vamos aceitar? Aí você aceita a pessoa. Aí quando vê a pessoa faz uma rebelião da segunda vez pior do que a da primeira. E quanto mais você tolera, mais contamina a igreja. Então, minha abordagem acerca disso é essa. Não deve ser aceito. Nem para participar de um culto aí. Nem para participar de um culto. Não deve ser aceito. Tem que ser retirado daí. Se não aceita a visão, se não aceita, está querendo se impor sobre a liderança, sobre a igreja inteira. E Jesus disse que pessoas assim devem ser consideradas como gentio e publicano. Ou seja, como gente do mundo. Então, o conselho que eu dou é esse aí. Não pode ser dessa maneira, né? Ponto 1, eu abordei que o tratamento para líder é diferente. Lembra que eu falei? A missionária fez grandes abordagens aqui acerca da conduta de um obreiro, da conduta de uma mulher, de um obreiro, de uma família de obreiro, né? No segundo ponto aqui eu abordei essa questão do fermento dos fariseus, né? Você é professor, você ensina, você tá ali no púlpito falando tudo que é realmente correto, bíblico, só que dentro da sua casa é outra conduta, é outro comportamento. Você tem uma mulher que está se portando indecentemente, mas isso aí você não enxerga. Entendeu? Então isso é um fermento de fariseu. E o terceiro ponto que eu estou falando, se há uma insistência em não aceitar isso, é rebelião. E se tem rebelião, não vai dar certo. Tem que se afastar dessa pessoa, entendeu? E como é líder, o tratamento é diferente, entendeu? Quando é um irmão pequenininho ali que se rebela, que está começando agora, você tenta tratar porque é um novo convertido, isso é muito típico do novo convertido, você aceita e tal. Agora, quando é uma pessoa que já tem anos, que é um pastor que lidera, não receba. Se receber, ele vai fazer pior agora. Vai arrastar pessoas aí e vai contaminar o ministério. E se ele não conseguir arrastar ninguém, pessoas depois dentro da igreja vão se rebelar. É isso que acontece, entendeu? Ele deixa uma semente maligna no lugar. Então tá aí. Nosso conselho do quadro Socorro vem do alto. Para você que chegou depois, esse aqui é o programa Última Chamada, exibido aqui na 100.5 toda quinta-feira. A partir das 22 horas a gente está aqui na 100.5 FM Líder. Também estamos no site e na sexta-feira é postado no nosso canal do YouTube. Você pode se inscrever no nosso canal, que é o RBT Plus. R de rato, B de bola e T de tatu. RBT Plus. Bota aí no buscador, a primeira opção que tiver aí, você se inscreve. E aí tem várias programações gravadas aí com a data, onde você pode ouvir e aprender com muita coisa, muita resposta no quadro Socorro Vem do Alto.
muitas palavras, reflexões. Se o que você procura é Bíblia, esse canal aí está recheado para você poder aprender e compartilhar com os outros, tá bom? Só lembrando que o nosso programa ele é mantido no ar aqui na 100.5 com a oferta dos ouvintes. E se você tem sido abençoado e tem gostado dessa programação, ela tem abençoado a tua casa, a tua vida, se torne um ofertante da programação e faça parte dessa grande família que é o programa Última Chamada. E você pode ofertar falando conosco no WhatsApp do programa, que é o 83991056834. 83 DDD da Paraíba, 83991056834, 83991056834. Se você usa o Pix, esse número aí já é a chave Pix. Se você não usa o Pix, fala com a gente, que a gente te mostra uma forma de você ofertar no banco, numa lotérica. E se você mora em João Pessoa e na região metropolitana, você pode falar com a gente, que o nosso motoboy vai buscar a oferta na tua casa, tá bom? Então, de toda forma, você vai poder fazer parte e você não vai ficar de fora de estar abençoando essa programação e fazer parte dela também, junto com essa grande família, que é o programa A Última Chamada, tá bom? Pessoal, quem quiser mandar sua pergunta para o quadro Socorro Vem do Alto, mande escrita, mande áudio, não se preocupe, a gente não vai colocar aqui a tua identidade aqui, falar quem você é, expor a sua vida, mas cada caso aqui que você traz, o caso da sua vida é o caso de muitas pessoas. Então é muito importante que você tome coragem, mande a sua pergunta, que a gente vai estar respondendo aqui na programação, né? Não podemos responder todos de uma vez, porque é uma pergunta por quinta-feira, mas a gente vai tentando colocar aqui todo mundo, tá bom? Então mande sua pergunta pelo mesmo WhatsApp do programa, tá bom? Eu vou deixar tocando esse louvor aqui e em seguida eu venho com uma palavra aqui nos Profetas da Última Hora para abençoar a tua vida, tá bom? Fica com a gente, daqui a pouquinho a gente volta. Os profetas do Senhor são portadores da poderosa palavra de Deus que cura, liberta e salva. Fique agora com os Profetas da Última Hora. Amém, estamos de volta. Pessoal, vamos rapidinho aqui aproveitar o nosso tempo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém? Muito conhecido esse versículo. Quando eu era novo convertido, eu dava muito esse versículo para evangelizar. Toda vez que eu ia evangelizar, eu pegava esse versículo e dizia: olha, Jesus está batendo na porta do seu coração. E aí ele quer entrar na sua vida. E eu evangelizava dessa forma. E era uma coisa tão infantil, mas mesmo assim eu ganhava almas, porque não é o versículo, não é o jeito que a gente fala, é o Espírito Santo operando através de uma pessoa que está com vontade de ganhar almas, né? Com sede. E eu queria trazer uma palavra aqui em cima desse versículo, porque o Senhor aqui para a igreja de Laodiceia, ele diz isso, né? Ele fez: eu estou à porta, eu estou batendo. Se alguém que estiver nessa igreja ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. E aí eu vou entrar e vou cear com ele, ele comigo. E esse versículo ele tem uma profundidade muito grande, porque se não fala no contexto de apenas Jesus entrar e você sentar numa mesa para comer com ele, uma comida natural. Mas quando você fala cear com Jesus, comer com Jesus, tem uma imensidão muito grande. Porque aquilo que Deus traz de alimento para nós, ele nutre a gente na nossa essência, corpo, alma e espírito. Deus tem nutrição para o corpo, para a alma, para o espírito. A nutrição que a gente tem para o nosso corpo físico aqui, para se manter vivo na terra, é Deus que dá. A nutrição da nossa alma é o Senhor que dá. Ele disse lá em João 15: sem mim nada podeis fazer. Quando ele fala nada, é absolutamente nada. E aí eu estava ouvindo um pastor essa semana, e o pastor fez uma advertência para mim. Ele disse assim: cuidado com quem entra na sua vida. E aí quando ele falou isso, eu fui numa dimensão mais profunda. E eu lembrei desse versículo. Se Jesus, ele está batendo e você abre, ele entra, o que é que Jesus faz na vida de uma pessoa? Pegue aí 5 passagens agora que Jesus entrou na vida de alguém. Vamos lá, eu vou falar aqui as que eu lembrei. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, teve o que lá dentro? Salvação. Quando Jesus entrou dentro da sinagoga, na vida daquela mulher encurvada, teve o quê? Libertação, cura, ela voltou ao normal. Quando Jesus entrou na vida daquele menino epilético, lá em Mateus 17, teve o quê? Libertação, ele foi expulso os demônios. Quando Jesus entrou na vida dos discípulos no barco, ele fez o quê? Acalmou a tempestade. Quando Jesus entrou na vida daquele povo que estava na relva lá sentado, teve o quê? Multiplicação de alimentos, de fartura. Vou até falar outro. Quando Jesus entra na vida de Pedro, que Pedro não consegue pescar nada, o que é que tem? Multiplicação, maravilha, o barco encheu, trouxe prosperidade para a vida de Pedro.
Aí eu vou fazer uma pergunta agora. Quando o diabo entra na vida de alguém? Quando entrou na vida de Jó, teve o quê? Matou os 10 filhos de Jó, destruiu todas as empresas, negócios que Jó tinha. Pra piorar, ele tocou na carne de Jó e Jó ficou feridento, com ferida purulenta, onde escorria e os cães lambiam suas úlceras. Na vida de Jó. Quando o diabo entrou na vida de Judas, ele fez o quê? Vendeu Jesus e Judas se matou. Quando o diabo entrou na vida de Eva, não precisa nem dizer, né? Toda a desgraça terrena que você vê começou com Eva, e depois com Adão, né? Quando o diabo entrou na vida de Saul, o que foi que ele fez na vida de Saul? Levou Saul a perseguir Davi freneticamente até a morte. Entendeu? Olha a diferença de quem entra na vida da pessoa. Todo mundo que está me ouvindo deve pensar assim, mas na minha vida quem entra é Jesus. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Quando fala que Jesus entra na vida de alguém, Jesus ele não entra a pessoa de Jesus na vida de alguém. O povo diz, Jesus vai morar no seu coração. Jesus não mora no coração de ninguém, gente. Isso é loucura. Eu evangelizava assim quando eu era novo convertido, era loucura. Eu aprendi na minha igreja que Jesus entra no coração de alguém. Jesus não entra no coração de ninguém. Não entra. O que entra na vida de uma pessoa é a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer em Tiago, a palavra implantada em vós pode salvar a vossa alma. Então a palavra de Deus é implantada em nós e por consequência de crermos nessa palavra, recebemos o Espírito. Recebemos o Espírito de Deus para nos conduzir, nos fazer saber todas as coisas, como está lá em 1 João. Diz que nós temos o Espírito que recebemos dele e ele nos ensina a respeito de todas as coisas, mas Jesus não mora no coração de ninguém. Então, quando Jesus se manifesta na vida de alguém, ele se manifesta por meio de outra pessoa. Como agora eu estou pregando aqui para você. Então, eu estou aqui sendo usado por Jesus e manifestando Jesus para você e ele batendo na sua vida para entrar, desde o começo do programa. Que o programa falando de cura, de você não fugir, de aproveitar a oportunidade. Inclusive, não por coincidência, mas eu creio que por Deus, o quadro Socorro Vem do Alto fala de um pastor que vive fugindo e não quer ser tratado. E agora a gente está falando, quem é que está entrando na tua vida? Então Jesus vai entrar por meio de alguém e o diabo também vai entrar por meio de alguém. Vai entrar por meio de alguém. Porque até para você ficar possuído por um espírito, para um espírito entrar dentro de você, um demônio, como está lá em Mateus capítulo 12, que diz que o espírito imundo anda por lugares áridos e não procurando lugar para ficar, o mundo espiritual é árido, ele diz, eu vou voltar para minha casa, e entra dentro do homem, diz, ele traz consigo mais 7. Até para isso você precisa pecar. E geralmente as pessoas pecam em companhia, né? E geralmente as pessoas pecam acompanhadas. Quando vão assaltar, gosta de ir de 2. Quando vão usar droga, gosta de ir de muito. Quando vão fazer orgia, é muito. Quando vai se prostituir, tem que ter outra pessoa. Você não pode se prostituir sozinho. Eu estou me prostituindo sozinho. Você não pode, tem que estar com alguém. Para adulterar, tem que estar com alguém. Roubar, matar, destruir. Geralmente as pessoas fazem seus pecados em grupo. Então o diabo sempre vai se manifestar por meio de amizade, de pessoas na sua vida. E Jesus também sempre vai se manifestar por meio de pessoas na sua vida. Para Zaqueu saber que Jesus ia passar por ali, alguém disse a ele, Zaqueu, Jesus está vindo ali. Aquela pessoa que chegou ali foi a primeira manifestação de Jesus na vida de Zaqueu. Porque se Zaqueu não soubesse que Jesus ia passar ali, ele nunca teria encontrado Jesus. Amém? Entendeu? Então, para que aquela mulher que saiu daquelas cidades em que a Bíblia fala a mulher Cirofenícia, né? Que ela veio de longe para Jesus curar a filha dela, alguém teve que falar desse Jesus para ela. E aquele alguém foi a primeira manifestação de Jesus na vida dela. Alguém um dia teve que falar para você, vamos para a igreja. Foi a primeira manifestação de Jesus na vida sua. Então todos vocês estão me ouvindo, louvem a Deus pela vida da pessoa que a primeira vez levou você dentro da igreja. Louve a Deus pela pessoa que pela primeira vez falou de Jesus para você. Louve a Deus e ore pela vida daquela pessoa que pela primeira vez levou você para Jesus. Louve a Deus pela vida dessa pessoa. Porque foi a primeira manifestação do Senhor. Agora, para você fazer o que é mal, para o diabo entrar na sua vida, teve que ter a primeira manifestação de Satanás na sua vida. E sempre foi através de alguém. Alguém hoje que está me ouvindo pode se prostituir, viver uma vida completamente com distúrbios e defeitos nessa vida íntima, mas você lembra do dia que aquela pessoa abusou de você na infância, né? Você lembra do dia que ele te violentou? Ali foi o diabo. Entendeu? Quando você entrou no crime, alguém te chamou para entrar no crime. Quando você foi abusada, alguém se manifestou ali. Ali era o diabo. Então, quando o pastor perguntou assim, quando ele falou assim, cuidado com quem entra na sua vida, passou tanta coisa na minha cabeça, tanta coisa pode entrar na minha vida. E aí eu fiz um apanhado das últimas 20 pessoas que entraram na minha vida.
Eu fiz, que coisa interessante. É uma coisa que a gente nunca percebe. A gente sai fazendo amizade com todo mundo, conversando com todo mundo, abrindo a vida para todo mundo, andando com todo mundo, porque a gente tá na igreja, a igreja é muita gente. Mas a gente nunca para pra pensar, quem é essa pessoa? Ela tá trazendo Deus ou o diabo? Olha que pergunta. Porque eu vou te falar uma coisa. Eu era mundano. Eu era do mundão. E um dia, eu tava em casa, muito pra baixo. Porque assim, quando você vai pra festa, que você bebe, que você tá naquela euforia na festa, você vai e dorme, chega em casa. No outro dia você acorda vazio. É uma tristeza que eu não sei explicar. A vida do mundano é assim. Por isso que o mundano, ele vive sempre fazendo alguma coisa para que ele nunca fique parado. Então você vem de uma festa, no outro dia que acorda, já tem que inventar outra coisa, porque você não pode refletir sobre a sua própria vida. Vai te levar à depressão e ao suicídio. Que é vazia a sua vida. E eu acordei naquele vazio. E aí de tarde, o interfone da casa da minha mãe, na casa da minha mãe, chamou, quem é? Tal, não sei o que, você queria, não sei o que, uma palavra de Deus. Eu saí para ouvir aquelas pessoas. Era um homem e 2 mulheres evangelizando de porta em porta. E eu entrei, peguei a cadeira e eles começaram a falar. Aquilo que eles me ensinaram ali trouxe uma coisa tão boa para minha vida, que a partir dali eu disse, eu vou descobrir esse caminho, eu vou tentar compreender mais sobre esse caminho. E ali eu não sabia, mas estava começando o meu processo de conversão. Mas quem foi que entrou na minha vida? Um homem e 2 mulheres de Deus. Ou seja, Jesus entrou na minha vida através de alguém. Mas muitas vezes aquele portão da casa da minha mãe foi aberto para meus amigos. Ei, vamos beber, vamos para uma festa, vamos para isso, vamos para aquilo. E eu não percebia que ali era o diabo entrando para destruir minha vida. Porque eu tenho amigos da época de festa que já morreram. Morreram nas festas, morreram na bebida. E isso independe da sua classe social. É independente disso. Basta entrar o diabo na sua vida através de alguém. Quantas pessoas que são ricas, milionárias, tiveram a vida destruída depois que entrou uma mulher, depois que entrou um homem, depois de um familiar? Quantas pessoas? Eu estava vendo a história. O cara adotou uma criança, trouxe aquela criança para casa dele, e adotou a criança, e a criança tramou, depois cresceu com os amigos de matar todo mundo para ficar com a herança. Era uma pessoa que era rica, foi fazer uma benevolência. Até fazer o bem hoje, você precisa avaliar para quem você está fazendo o bem e quem é que vai entrar na tua vida para você fazer o bem. Até para fazer o bem você tem que analisar. Por que Jesus nunca fez o bem para Herodes? Por que Jesus nunca falou em Herodes? Jesus foi em tanto lugar, foi em casa de fariseu, Simão fariseu, foi em tantos locais, em coletoria de publicanos. Por que Jesus nunca se apresentou a Herodes? Para fazer o bem para Herodes. Uma pergunta, né? Acho que Deus não queria fazer nada por Herodes. Então a gente precisa compreender que tem pessoas que Deus não quer que faça nada por elas. E a gente precisa entender, a gente precisa avaliar. Isso aqui é aquela palavra didática, aquela palavra de conselho. Sabe, não é aquela pregação, vamos pra lá, vamos pra cá. Não, é uma palavra simples. Quem tá entrando na tua vida? Eu vi tanta gente assim, tanto jovem na igreja, homem, mulher, tá uma bênção na obra. Até citei exemplo no começo, tá uma bênção na obra. E de repente chega uma pessoa, uma paquerinha, um namorinho, um negócio assim, e a vida daquela pessoa é destruída. Teu cônjuge, quando ele entrou na tua vida, ele melhorou ou piorou a tua vida? Eu e a missionária, a gente fala com tantas mulheres que eram crentes e foi procurar uma pessoa do mundo para casar. E hoje vive uma vida terrível, a vida passa rápido. Eu já vi homens, né, que casaram com mulheres do mundo também. Então a gente precisa ter muito cuidado, principalmente nesse tempo, porque Paulo fala lá em 2 Timóteo capítulo 3 que nos últimos dias haveriam tempos trabalhosos. E se você for ler a característica das pessoas que Paulo está dando ali na Bíblia, só é gente ruim. Só tem gente ruim, Paulo vai falar. Ingrato, falso, mentiroso, desafeiçoado, profano. Paulo vai falar até de matricida e parricida. Gente que tira a vida do pai e da mãe. E Paulo vai dando a característica. E Paulo falou, alguns, muitos, têm aparência de piedade, ou seja, parecem ser pessoas boas, mas não são. Então tem cuidado, que até pessoas que parecem ser boas, que estão na tua vida, às vezes não é boa.
tem aparência de piedade. Quantas pessoas que eu achei que era crente, mas era o diabo vestido de crente congregando. Então a gente precisa ter cuidado. Cuidado com você que tem sua casa, que ela é muito porta aberta entre todo mundo. Cuidado com você que enfia todo mundo dentro da sua casa. Eu vou te falar só uma coisa aqui de libertação. Só falar. Quem é espiritual vai entender. Até quem não é espiritual, acho que até a pessoa mais ignorante biblicamente e espiritualmente vai entender o que eu vou falar. Quando uma pessoa, ela tem inveja de você, ela trama o mal contra você, ela não gosta de você, mas ela se faz de que é uma pessoa legal, essa pessoa tem espíritos, a inveja é um espírito. E esses espíritos que estão nessa pessoa, eles não podem entrar dentro da tua casa. Porque espiritualmente o perímetro do teu lar está guardado. E aquele que é de Deus, o maligno não toca. Está escrito. Você lembra o que o diabo disse? Presta atenção, isso aqui é Bíblia. Quando o diabo foi acusar Jó, ele disse assim: tu pôs uma sebe. Algumas traduções têm uma sebe e o povo não sabe o que é isso. Sebe é um muro. O diabo disse: eu não consigo fazer nada com Jó porque tem um muro em volta dele. Não é só com Jó. Comigo, com você tem esse muro. Se você é um servo, uma serva de Deus, tem um muro. Mas só que o diabo sabe driblar esse muro, missionário. Como tem um muro, ele não passa. Ele fez, mas tem uma forma que eu posso passar. É só eu estar no corpo daquela pessoa que está ali, que diz que é amiga, que diz que é amigo, que é um parente, que é um consanguíneo. No corpo dela, quando a pessoa trouxer ela para casa dele, eu posso entrar e estar dentro do lar. Aí não tem anjo que me tire. Porque vou dizer aqui: ei, eu não entrei infiltrado não, me convidaram. Então cuidado com quem você convida para a sua vida e para a sua casa. Porque se for como Zaqueu que trouxe Jesus, maravilha, em salvação. Mas se for como Saul, que Doeg disse assim: Saul, se tu quiser eu mato os profetas para ti. E Saul autorizou. Olha o que Doeg sugeriu: eu mato os profetas para você. Saul foi lá e deixou ele matar homens de Deus, profetas, esquecendo o que está escrito: não toquei nos meus ungidos, nem maltratei os meus profetas, diz o Senhor. E aí? A missionária está me lembrando aqui que o carcereiro romano levou Paulo e Silas para a casa dele. O que foi que teve? Será salvo tu e a tua casa. Saul chamou Doeg. Roboão trouxe os amigos dele que dividiu o reino. Então o diabo, mesmo que tenha um muro que protege eu e você, o diabo sabe driblar e ele vai entrar através de pessoas na tua casa. Aí tu traz aquele casalzinho pra tua casa, quando tu vê, começa a briga, a contenda. E é interessante que tudo que tem na casa deles começa a acontecer na tua. Até o que quebra na casa deles está quebrando na tua. As brigas que ele tem, você tem. Aí você fala: como é que vocês estão aí, mulher? A gente tá tão em paz. Olha, eles estão em paz e vocês estão brigando. Cuidado. Cuidado com quem entra na tua vida. Quando o pastor perguntou, ele fez: quem é que está entrando? Cuidado, pastor, com quem entra na sua vida. Eu fiz: é mesmo. É mesmo. Olha que coisa interessante. A gente nunca pensa nisso, né? Pastor tem um coração aberto, então pode entrar todo mundo. E a gente precisa ter esse cuidado. Porque aqui em Apocalipse 3, Jesus batendo, maravilha. Você nem pensa duas vezes para colocar Jesus dentro. Aí você deixa ele entrar. Mas quem está batendo lá fora? Se não for Jesus, hein? Pode até parecer que é, se não for. E sabe o que eu acho interessante? Toda vez que você faz um apelo para alguém aceitar Jesus, a pessoa pensa. Ela pensa para aceitar Jesus. Ela pensa: rapaz, vamos caminhar com Jesus? Não, hoje não sei e tal. Ela pensa para aceitar Jesus. Mas quando chega uma pessoa, que o diabo está naquela pessoa, ela não pensa duas vezes, ela se abre. Por isso que tem tanta gente sofrendo. Porque eu vou dizer uma coisa: quem entra na minha vida e na tua vida pode abençoar, aproximar a gente de Deus, ser benefício na nossa vida, mas também pode destruir a tua vida completamente. Pode te levar para a morte. Só para encerrar, eu tive uns coleguinhas, eu morava ali no bairro dos Bancários, eu tinha uns colegas, moleque, 11, 12 anos, 13, 14 no máximo, mas 15. E a gente tinha uns amigos, tinha uma boa condição financeira, estudava numa boa escola, e eu não entendia porque aqueles meninos eram tão ruins. Uma vez eu peguei uma briga com um deles, e quase que eu tomo uma surra,
Porque eles pegaram uma caixa que estava cheia de filhote de gato. E aí um deles pegou e começou a urinar em cima daqueles gatinhos pequenininhos, filhotinho. E começou a rir daquela maldade. E eu fiz, para de fazer isso. Para de fazer isso, faz isso não, porque tá fazendo isso com eles. Ele fez, tá achando ruim, aí pegou um gato pelo rabo, rodou e jogou no fio, de alta tensão. Deu um pipoco no fio e faltou energia nas casas daquela rua, não tinha o transformador. E o gato morreu, ele começou a rir. E ele fez, tá achando ruim, o que é que eu faço contigo? E aí eu fiquei com muito medo, porque ele era tão ruim que passava medo. Mas se fosse olhar pela estrutura física, eu tinha muito mais chance de dar uma surra nele. Eu tinha 12, se eu não me engano, ele tinha 11, e o outro tinha 14, eram 2 irmãos. E eles eram muito ruins, e se compraziam em fazer o que é ruim. E não precisavam de fazer isso, e foram roubar. Começaram a roubar. Começaram a pichar. E como eu era colega deles, ia muito pra casa deles jogar videogame, comecei a ir com eles pra pichar e tal. E uma vez minha mãe foi e me deu uma surra, um castigo muito grande, me deu um sermão. E eu parei de andar com eles, eles continuaram fazendo coisa errada, com outros meninos. E aí, não precisava, tinha condições, foram assaltar. E no assalto, o mais velho foi atirou numa mulher grávida. Aí foi pra cadeia, na época era menor de idade. E aí, o Brasil é muito conivente com esse tipo de coisa. Pouco tempo depois ele estava solto já. E aí botaram, já novo, com 19, 20 e poucos anos, montaram uma quadrilha de assaltar carga na estrada. Roubando, fazendo maldade com os caminhoneiros. E o pessoal eles achando legal, né? Nesse tempo eu não tinha mais nem contato com eles, só ouvi o pessoal contando os boatos. Olha, ele tá fazendo isso, será que é verdade, tal. Chegou um dia que os 2 foram executados. Não sei se pelos caminhoneiros, por alguém. Cavaram, botaram dentro do buraco, acho que até foi eles que cavaram a própria cova. E o pessoal arrancou a cabeça dele fora com um tiro de 12. Gente de condição financeira elevada, gente de boa vida, mas se passou a fazer o que era mal. Se eu tivesse continuado com eles, eu não tinha ido pro mesmo buraco. Só que ali eu me afastei deles e o Senhor se apresentou para mim. Eu abri a porta para Jesus. E hoje essa palavra vai falar com você para quem você está abrindo a porta. Quem é que está na tua vida? E isso significa que hoje, se você tomar uma decisão séria com Deus, você vai ter que fechar a porta para um monte de gente e vai ter que passar a abrir a porta para quem você não abria. Porque se hoje você abrir a porta para o Senhor, Deus vai fazer maravilha na tua vida. E Deus vai se apresentar para você por esses dias através de pessoas e de convites. Assim como o diabo todo dia se apresenta para você. Você sabe para que estão te convidando, né? E se você for nesse caminho, você vai se arrebentar. Toma uma posição hoje. Escolha hoje. Deus é testemunha. Quem você vai escolher para andar na sua vida. Não importa se é gente que é parente, que tem o mesmo sangue, não importa. Quando se trata de aliança com Deus, a coisa é diferente. E quem entrar na sua vida, a partir de hoje, a decisão que você vai tomar, pode definir a sua eternidade.